Fala galera do podcast IMEP, meu nome é Eric Filardi e hoje estamos aqui no episódio número 1 do IMEP Podcast para falar com Ludmila Oliveira, CEO, presidente, dona e tudo da IMEP. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse novo capítulo da IMEP. Estou muito feliz por estar aqui com você, né? Por estar iniciando esse novo projeto aí, o IMEP Podcast. E hoje a gente vai contar um pouco da história da Ludmila, os seus pais, né? Que você me contou que eles migraram do Mato Grosso para cá. Você teve uma infância difícil, foi se superando, foi chegando até a IMEP, o surgimento da IMEP. Queria saber de você, primeiro de tudo, quem é a Ludmila? Sem falar de família, sem falar de trabalho, sem falar do que você faz. Quem é a Ludmila? Quais são suas virtudes? Bom, Ludmila é uma pessoa que luta muito por tudo o que sempre quer, né? Eu falo que me definir hoje é uma das coisas até mais difíceis, né? Porque a Ludmila hoje faz tudo. A Ludmila, primeiramente, ela é uma mãe, ela é uma dona de casa, ela é esposa, ela é aquela companheira, parceira, ela é a pessoa que tenta fazer de tudo, abraçar o universo. Essa é a Ludmila pessoa, né? A Ludmila CNPJ, que eu divido CPF com CNPJ, é a Ludmila mais séria, mais centrada, mas é a Ludmila que cobra, é a Ludmila que está presente na vida das pessoas também, mas que também tem esse lado humano, aonde quer ouvir, quer entender, quer acolher, quer saber o que acontece na vida daquela pessoa antes mesmo dela entrar dentro da IMEP. Então, a Ludmila ela é uma estrutura hoje que foi forjada para ser construída a IMEP em si. Lud, a coisa que eu mais gosto na vida é dar risada, ver filme, né? Rir acho que é a melhor coisa que tem. Verdade. O que te faz rir? Cara, eu acho que a simplicidade me faz rir. Momentos de memória. Aqueles momentos que a gente consegue ter eternizado, sabe? Aqui na nossa mente, como família, tá? Aquele momento de diversão com amigos. Isso é o que me faz sorrir. É esses momentos simples, é esse momento de carinho, esse momento de afeto, esse momento de acolhimento. É o que me faz sorrir. Meus filhos, eu chegar em casa cansada ali, desesperada, às vezes chorando. Meu Deus, o que aconteceu no meu dia? E o meu bebezinho e o Isaac olhar para mim e sorrir. Isso é o que me faz ser alegre, o que me faz mais sorrir na vida. É esses momentos simples. E ao mesmo tempo que a gente tem coisas que nos fazem sorrir, a gente também tem coisas que nos fazem chorar, tem traumas. Queria que você contasse um pouco pra gente quais são esses momentos que te fazem chorar, que te colocam na parede de, pô, será que eu tô fazendo certo e tudo mais? E também, quais são os traumas que você teve na infância, que você teve que superar pra chegar até o momento de hoje? Lembrar de tudo, assim, traz uma carruagem aí de coisas que, ao mesmo tempo, prejudicaram alguns momentos, né? A gente teve os traumas psicológicos, traumas físicos, de passar por superações. Hoje eu consigo falar mais abertamente sobre esses traumas, sobre as dificuldades que a gente enfrentou lá atrás para conseguir chegar até onde a gente chegou nessa etapa. Então, os traumas me trouxeram fortalecimento e aprendizagem. Eu não culpo quem me trouxe trauma, o que fez o trauma, porque foi o que me fez ser o que eu sou hoje. Foi, uma certa forma, o que me fortaleceu, o que fez eu não errar também, porque o trauma nos traz isso, né? As dificuldades, os nossos erros, nos traz o conhecimento de eu não posso fazer mais isso com aquela pessoa ou com o meu momento, né? Eu preciso me respeitar neste momento. E isso me trouxe fortalecimento, me trouxe ser uma pessoa que mais escuta hoje do que fala, né? Uma coisa que a Ludmila era muito... Ludmila, fala, parecia uma metralhadora, né? O pessoal fala, meu Deus, essa menina só fala. Não, a Ludmila hoje consegue... Opa, pera, né? Vamos, respira, calma, escuta, observa e depois você tira suas conclusões. Óbvio, eu sou ser humano, eu tenho o meu momento de explosões também. Mas hoje eu consigo entender a hora que ele vai chegar. Isso é muito louco, porque é o momento que eu falo, eu acho que tá começando a dar um alertinho aqui, sabe? Tá começando a bater aqui a anteninha de, olha, para que você vai explodir. E eu enxergo isso hoje, isso eu fico muito feliz de eu conseguir enxergar essas etapas da minha vida, porque lá atrás não era assim. A Ludmila só explodia, feria com palavras, feria às vezes com atitudes e ia embora. Não tinha culpa por isso. Mas, ao passar os anos, você reflete que você perde pessoas, você perde amigos, você perde momentos, né? Às vezes até no seu casamento você acaba ferindo o outro que não é para você ferir. E isso acontece. E eu comecei a me autoconhecer, onde eu me enfrentei os meus medos e fui atrás de tratamento psicológico também. Todo mundo precisa, gente, não é preconceito com ninguém.
E isso me mostrou, olha, você tem esse problema aqui. Você tem um transtorno que te leva a ter essas explosões. Você precisa tratar esse transtorno, por que não? Então, eu fui atrás de tratar e me fez enxergar essa minha outra face, né? E me controlar um pouco mais no meu caminho, e é o que me faz caminhar. Óbvio que o Stephenson, eu falo que ele é o meu alertinha fora da caixa. Então, é ele que já observa isso, por isso que eu falo que ele tem que estar o tempo todo perto de mim, literalmente. Porque é quando ele fala, ó, tá demais, Ludi, dá um tempinho. Ludi, ele fica, calma, respira. Segura, tá indo muito. Tá bom, já entendi. Aí eu já saio de cena, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa ali, e hoje a gente consegue ter esse controle, graças a Deus. Engraçado você falar que porque quando a gente é criança, a gente não tem esse controle, a gente não sabe controlar, né? Eu lembro que quando eu era criança, na escola eu era muito bagunceiro, né? Não era de fazer bullying, mas eu brincava muito na aula, transformava a aula naquele verdadeiro caos, né? E eu via outros amigos que também bagunceiros, mas que eram do bullying, que eram de fazer isso com aquilo outro. Você já sofreu bullying na escola? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são esses traumas e o quanto que você procurar, mais no futuro, ajuda psicológica, ajudou você a se tratar desses traumas e, como você disse, começar a ter esse controle? Sim. Bom, os traumas vieram desde muito cedo, né? Eu tive um momento na minha vida com a minha mãe. Eu lembro que meu pai saía muito cedo para trabalhar e nós ficávamos em casa e minha mãe um dia pediu para comprar um gás. Eu tinha em torno de uns 5 anos no máximo, se eu não me engano. E aí, esse cara levou o gás, trocou o gás dentro de casa. Só que quando minha mãe ia me levar na escola, no prezinho, na época, a gente via um carro perseguindo a gente. A gente não entendia o que era aquilo. E minha mãe sempre achando estranho. O que é isso? O que é isso, né? O que é essa pessoa, esse carro? Até que um dia ele começou a ficar mais perto, esse carro. Ele parava na porta da nossa casa, ele sabia a hora que meu pai saía, ele sabia a hora que meu pai não estava em casa, ele só acompanhava eu e minha mãe. A gente ia no mercado, ele estava lá. Eu ia na Bomboniere comprar uma bala com a minha mãe, ele estava lá. E aquilo causou um trauma muito pesado de, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendi aquilo, né? E foi quando chegou no limite que meu pai desconfiou, minha mãe conseguiu contar para meu pai isso, e meu pai foi até onde esse cara trabalhava, mas ele já não estava mais lá. O cara falou, olha, saiu faz muito tempo, mas ele já tem esse histórico mesmo, ele tem esse negócio, a gente até mandou ele embora, porque uma outra pessoa já reclamou sobre isso, de ele perseguir essas pessoas, o carro é esse mesmo que está sendo descrito por vocês, e eu indico vocês mudarem de casa. E a gente teve que sair de casa, porque senão esse cara não ia dar paz. E meu pai, naquela fúria toda, né? Cara, se eu pegar, não sei o que eu posso fazer. E minha mãe, calma, porque sempre era comigo com a minha mãe. Então, nós saímos dessa casa e fomos morar em um outro lugar. E nessa época eu tinha uma babá também, que minha mãe trabalhava muito, e eu ficava nessa casa dessa babá. E um cara, acho que era namorado dela na época, não vou me recordar agora, ele estava nessa casa, que um dia ela me levou para essa casa. E ele ficava tentando ficar encostando em mim. Até que um dia eu saí correndo da casa dela com medo, porque ele queria me trancar dentro de um quarto. Esse mesmo cara era um amigo de família? Não, era marido dessa mulher que cuidava de mim. Entendi. Minha mãe trabalhava, meu pai também, chegavam super tarde em casa, minha mãe pagava essa menina para ficar comigo. E aí, eu pego, saio correndo, entro na minha casa, tranco tudo e ninguém mais me encontra. Eu, mãe, vem pra casa porque tem um cara atrás de mim. Eu achei que ele tinha vindo atrás de mim. E nem a babá veio na época. Então, desde os meus 6 anos, eu fico sozinha em casa porque eu tinha medo de pessoas ficarem comigo e fazer alguma coisa comigo. Ainda bem que eu era desenrolada e falava pra minha mãe, mãe, aconteceu isso? Mãe, aconteceu aquilo? Porque eu tinha essa liberdade, esse contato com a minha mãe, né? Olha, não precisa você ter medo de contar nada pra mim. Você é totalmente, liberta de tudo que você imaginar que você não pode me contar. Eu sou sua mãe, eu sou sua amiga, você tem que confiar em mim. Então, antes de você sofrer bullying na escola, você teve um abuso psicológico... Total. No bairro? No bairro. Dentro de casa? Dentro de casa. E aí, na escola, as professoras ali sempre falando Ludmila tagarela, Ludmila isso, Ludmila aquilo. A professora um dia chega na minha mãe e pede para ela ficar no final dessa reunião e fala, olha, Ludmila é pregadora de multidões. Eu não entendo quanto que ela consegue falar o dia inteiro. E eu chegava cedo e saía tarde da escola, 5, 4 horas, por aí eu saía. E minha mãe falava, não, mas é porque é o jeitinho dela. Não, ela fala muito mesmo. Você tem que dar um time nessa menina. E eu levava aquilo pra mim e falava, não, eu não falo muito. Eu só quero tentar falar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas. Então, sempre terminava a primeira lição, corria, fazia tal. Só que aí vai pro fundamental. E no fundamental parece que tudo muda, né? Não é mais o jardim de infância. Fundamental parece que todo mundo amadureceu. Nossa, eu sou top agora. Tô no fundamental.
fundamental. Antigamente era assim, né? Tô no primeiro ano. E aí, quando eu chego na sala, eu tive um problema de visão, uso óculos até hoje, mas não como era antes, que era muito alto o meu grau. Porque eu tive, né, um histórico de... Minha família toda usa óculos e eu tive um grau muito forte na minha infância, onde eu usava 3,5 em cada um. Era para usar 4, mas o médico abaixou um pouquinho para não ficar tão nítido. Era muito grossa a lente, assim, de você falar, meu Deus, parece 2 pastelzinhos na sua mão. Enorme mesmo. E aí eu tive que usar aparelho, meus dentes eram tortos e tal. E fui para a escola, para o fundamental. O prato cheio pro bullying. Pro bullying, cara. Chego na escola, na minha época tinha um desenho chamado Garrafinha, depois procura aí, tá, pessoal da edição, e coloca aí, porque é legal colocar essa foto. Tem uma menina chamada Garrafinha, esse desenho. E ela tinha o cabelo enrolado igual o meu, usava óculos quadradinho igual o meu e usava aparelho, cara. Então era chegar na sala, virar a piada do momento. Fundo de garrafa, garrafinha. Gente, aquilo foi um transtorno, acho que durante metade do ano. Foi um transtorno. E eu chorava muito, que eu não gostava daquilo, mas eu sentava lá, fazia minha lição. Eu não deixava de ficar dentro da sala porque eles estavam me xingando ou algo do tipo. Mas eu fazia o que eu tinha que fazer. Era minha obrigação, eu sentia aquilo. Meus pais já lutaram muito, passaram por tanta dificuldade, sabe? Passaram necessidade mesmo para poder estar aqui. E eu não precisar, não fazer o mínimo por eles, não faz sentido. Então, eu chegava na sala e fazia o que tinha que fazer. Porém, você não aguenta, né? Cheguei, mãe, não tô aguentando mais. Estão fazendo isso e isso comigo de novo. Minha mãe pega e fala, vamos conversar. Chega na escola, tenta conversar com o diretor e tudo, mas pouco se resolve. Como ela vê que não estava resolvendo, ela vira para mim e fala, faz também. Vai lá e tenta fazer. Eles falam, para de ser a chacota e começa a zoar eles também. Todo mundo tem defeito. E aí foi o que eu fiz. Foi aonde eu me blindei para cortar esse bullying. E realmente parou. Começou a se defender. Comecei a me defender, entendeu? Vamos cortar isso aqui, porque não tá dando. Então, o outro que tinha o cabelo repartido no meio, eu zoava também. O outro que tinha, às vezes, não faltava um dedo, eu zoava também, cara. Mas porque na época era assim, né? Hoje a gente sabe, tem conhecimento que não se pode fazer isso. Mas na época pouco se falava em escola sobre bullying. O que falava? Não tinha palestra, não tinha nada. E os professores mesmo não estavam tão preparados para lidar com isso. Não estavam nem aí, na verdade. Eles só falavam, para de gritar aí, moleque! Era assim, né? Ou ria junto. Ah, é só uma brincadeira, por que você está incomodada? Tudo era só uma brincadeira. E acabou seguindo isso, né? Acabei sendo uma defensora de mim mesma, essa blindagem para não me prejudicar. Só que quando eu chego no 5º ano, eu tenho outro bullying. E é um bullying um pouco mais pesado. Né? O 5º ano foi a 5ª série na época, foi o que me traumatizou até de ter cabelo comprido. Porque um dia nós estávamos num recreio na época que chamava, né? Hoje não é mais recreio, é intervalo. E aí eu tava de rabo de cavalo, quando eu volto para a sala, as meninas falam, Lud, puxa seu cabelo para frente. Aí eu puxo o meu cabelo. Quando eu puxo, tá uma parte do cabelo aqui e a outra parte do cabelo tá aqui. Eu falo, como assim? O que aconteceu com o meu cabelo? Aí, Lud, alguém cortou na hora do intervalo. E, tipo, tudo picotado assim mesmo, sabe? Arrebentaram com o meu cabelo. E eu começo a chorar muito. Só que a diretora não me libera para ir embora. Ela manda eu ficar na sala, que ninguém mandou eu cuidar do meu cabelo. E aquilo me incomoda muito, porque a culpa não foi minha, cara. Por que ela falou aquilo pra mim? Não tinha nada a ver, sabe? Chega em casa, mostra pra minha mãe fica extremamente revoltada. No dia seguinte, ela vai até o lugar da escola, tenta falar com a professora, com a diretora, mas nada se resolve. Minha mãe também sempre batalhando muito por mim, né? Minha mãe sempre foi muito presente na escola, participou de Dia das Mães, participou de tudo que você imaginar, minha mãe estava lá. Sempre a minha mãe estava lá. Meu pai trabalhava muito e não conseguia ser tão presente nesses momentos. Mas ele sabia de tudo que minha mãe contava. Só que a minha mãe sempre estava lá. Minha mãe sempre se mostrando presente. Eu tô aqui na primeira fila, tô aqui torcendo por você. Aquela mãe guerreira, aquela leoa. mãe que sempre, sabe, fazendo tudo pelo filho, te dando o máximo que ela podia dar na época. E ela foi lutar por mim também. Porém, não resolveu na escola, ela foi no Ministério da Educação, foi lá, fez queixa, mostrou meu cabelo, fez eu continuar com o cabelo do jeito que eu tava, para poder conseguir mostrar para as pessoas e tentar me defender da forma que ela conseguia me defender. E ela conseguiu, de fato, ali naquele momento. Ela conseguiu fazer com que a diretora fosse mandada embora, ela conseguiu ser feita a justiça da forma dela. E isso me mostrou que ela também era uma pessoa forte, que eu tinha ela como uma leoa do meu lado, que eu podia ter essa força dela também. Pô, não é porque você passou por um problema difícil que você, ai, nossa, tal, tenho que ficar me vitimizando o tempo todo. Não, você tem o problema, mas você tem que correr atrás e resolver ele, né? Você ficar pensando só nele, não. E quando você teve esse problema na escola, ele também se refletiu
dentro da igreja que você frequentava na época. Conta um pouco desse episódio. Foi. Quando, né, resolveu todo ali meu cabelo, tudo, Ludmila teve que cortar para deixar no parâmetro, né? Não dava para deixar metade, metade. E eu cortei meu cabelo bem aqui, assim, bem curtinho mesmo, para poder deixar, porque a gente, na hora, minha mãe falou, olha, não dá, porque na igreja não pode ter cabelo muito comprido, muito curto. E o que a gente vai fazer? Ele falou, não tem o que fazer, tá muito picotado, então vai ter que ser bem curtinho. E aí nós vamos até o cabeleireiro, minha mãe explica pro cabeleireiro, ó, tem como deixar pelo menos no ombro, porque a gente é cristão, é uma igreja muito conservadora, não dá pra gente poder deixar o cabelo muito curto. Não dá, mãe, tem que deixar curto, porque é o jeito que eu vou conseguir arrumar, senão não vai ficar alinhado. E assim é feito, corta meu cabelo bem curtinho aqui, e eu chego na igreja, que eu tocava violino na época na orquestra, sento pra tocar, só que na hora que vai começar o culto, uma pessoa me chama e fala, você não vai poder tocar. Por que não? Porque você tá com o cabelo muito curto. E aqui a gente não aceita essa forma, não é permitido. Mas meu cabelo... Não pode. Nem me justifiquei. Desço com meu instrumento, chorando horrores. Sento no último banco da igreja, fico até o final do culto. E ali começa uma trajetória um pouco mais dolorosa para mim como cristã, né? Sou cristã de berço, meus pais, né? É cristão de berço ali, a gente vem sempre seguindo bonitinho. E ali começa uma jornada muito dolorosa para mim, na minha fé. Porque eu falava, será que é só isso aqui? Então esse episódio de bullying na escola, que se refletiu na igreja, de alguma forma te afastou de Deus ou da igreja, ou só especificamente esta igreja que te afastou disso? Me afastou, cara, da igreja em si, não de Deus, né? Da igreja, daquele momento de, tipo, as pessoas que ali dentro estavam, era adolescente, então não tinha noção de que a gente tem que ir para a igreja não por causa dos outros, mas por causa de Deus, né? Pelo motivo de a sua adoração. Então, eu comecei a sentir, falava, poxa, eu tô aqui me matando, venho de domingo a domingo, todos os cultos eu tô aqui tocando, me esforçando, me entregando, servindo, e a pessoa vem falar por causa de um cabelo. Minha mãe até tentou conversar na época, né, olha, aconteceu isso na escola, por isso que ela teve que cortar, mas aí não tem como. Cara, eu fiquei 6 meses sem tocar. E eu amava tocar meu violino, eu dava aula na igreja, de graça, para todo mundo poder conseguir aprender a tocar violino. E aquilo me doeu muito, me afastou um pouco dessas situações de fé, sabe? De ato de fé. Eu comecei a ir por ir. Eu comecei a ir por obrigação, porque meus pais falavam que eu tinha que ir. E não porque eu realmente queria estar ali. Isso, então, deu uma afastada em jornada Ludmila como cristã dentro da casa do pai, né? Deu uma cortada de laço ali naquele momento. E como foi essa superação disso? Você voltou a tocar violino depois disso? Como é que foi essa superação para você se reencontrar com a igreja? Demorou um pouquinho, vou falar para você que não foi fácil, porque a gente teve que passar por várias trajetórias, né? Até minha vida adulta demorou um pouquinho para eu voltar nesse sentido. Continuei tocando, né? Mesmo desanimada ali, depois que permitiram que eu voltasse, eu voltei. Meus pais saíram daquela igreja, nós fomos congregar em outra. Então, aos pouquinhos foi indo essa jornada ali, né? Mas 100% igual eu estava na época, não. Quebrou um pouco a magia. Quebrou um pouco a magia. E qual foi o papel dos seus pais na sua infância, né? Porque você disse muito que eles são 2 pilares da construção da Ludmila de hoje. Sim. Como que foi essa construção? Como eles eram com os pais? E se você pudesse mandar uma mensagem para eles hoje, o que você diria para eles? Cara, meu pai e minha mãe sempre foram um motivo de superação, eu enxergo hoje, sabe? Meus pais, desde muito cedo, lutaram muito. Meu pai, cobrador de ônibus, veio para São Paulo sem nada, uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Casaram no Mato Grosso, em Pontes de Lacerda, uma cidadezinha lá. Falou, vamos para São Paulo se aventurar. Meu tio falou, vou arrumar um trailer aqui para você. O irmão da minha mãe já estava em São Paulo há muito tempo, casado. E meu pai veio tentar se aventurar em São Paulo sem nada. A gente morou dentro da casa do meu tio, né? Minha mãe engravidou de mim dentro da casa do meu tio, cara. E é engraçado que eu tenho um primo meu que a gente só tem uma semana de diferença. A gente falava que a gente brincava conversando dentro da barriga um do outro. E a gente é muito próximo por causa disso, né? A gente é muito irmão. Eu falo, nossa, como a gente sente muito um do outro. E nisso meu pai teve momentos de altos e baixos, né? Até ele conseguir alugar uma casinha pra gente poder ficar ali. Meu pai já morou num cômodo só, onde a gente tinha que dividir tudo ali, né? De comer mingau para poder tentar sobreviver. Então não foi nada do dia para noite. A gente passou necessidades, passou coisas assim que, né, a maioria dos brasileiros hoje, né, se você olhar ali, puxar de fome, de desemprego, era difícil lá atrás também, não era fácil, né? A pessoa acha que lá atrás de 1900 bolinha era tudo muito mais prático, e não, era muito difícil. Sem estudo era muito complicado.
Meu pai não é um cara que formado. Meu pai terminou no máximo ali o 2º grau agora, porque eu forcei ele terminar, tá? Eu fui lá e falei, pai, você precisa fazer. Dá uma vergonha na sua cara, brincando com ele. E meu pai veio pra cá, só tinha a 5ª série. Minha mãe até terminou o ensino médio, tudo. Mas meu pai não. Então, aonde ele ia arrumar emprego? Onde ele ia procurar? Em São Paulo, uma cidade desse tamanho, né? Cheia de oportunidades, mas para uns bons empregos você tinha que ter estudo. E meu pai começa a ser cobrador de ônibus. Ele saía muito cedo de casa. Eu via meu pai no máximo na hora de dormir, que ele chegava em casa à noite muito cansado. E a primeira coisa que eu fazia era pegar o chinelo dele, lavar a marmita dele, e aquela marmita o dia inteiro cheirando feijão, horrores. E eu, meu Deus, que nojo, eu nunca quero comer marmita por causa do meu pai, credo. Até hoje eu não gosto de feijão por causa disso. Não gosto, não desce o feijão. E a gente passa por esses momentos onde meu pai, na época era um ticketzinho, eu lembro até hoje do papelzinho. Engraçado como essas coisas, né, marcantes, a foto na nossa cabeça. Eu lembro que ele dava esse ticket pra minha mãe poder comprar comida pra gente. Ó, tá o ticket da semana aqui, eu já consegui pegar alguma coisa. E ele sempre dobrava muito. Ele tinha o horário da manhã, então no máximo 2 horas eu tinha que estar em casa. Mas ele não tava, ele sempre estava só de noite. Era o mais tardar possível para no dia seguinte ele sair cedo a pé e andar até o terminal Carvalho lá para poder pegar o ônibus e ir lá para a Zona Norte, que é onde ele trabalhava, para poder ele fazer a linha dele como cobrador de ônibus. Minha mãe, ela já trabalhou também no Carrefour, aqui do Anália Franco, ela trabalhou. E eu lembro que a gente ia buscar a minha mãe uma época. Meu pai tinha um carrinho velho, tinha um buraco no carro do meu pai, cara. A gente falava que era o ar-condicionado natural do carro. Tinha um buraco gigantesco, o carrinho que ele conseguiu comprar com os primeiros salários dele. E quando a gente levantava o tapete do chão, o buraco dava pra ver o chão, era muito engraçado. E a gente viajava com aquele ali super feliz quando ele conseguiu comprar. Era a sensação do momento. A gente ia para casa dos meus avós, meu pai colocava colchão de solteiro, pra você ter ideia, tão grande que era, né? Abaixava o banco, colocava um colchão de solteiro, e a gente ia todo mundo deitadinho, de madrugada, para ninguém ver, um monte de criança dentro, que ele pegava a meninada, a sobrinhada da minha mãe, né? E levava todo mundo para casa do meu avô. Então, eu vejo essa trajetória dos meus pais hoje, assim, cara, eles não sabem ainda, mas eles conseguiram construir coisas que nem todo mundo teria essa coragem que eles tiveram, de sair de um lugar, de construir do zero aqui, né, em São Paulo, uma cidade que não é fácil, se você não conhece ninguém, é mais difícil ainda. São pessoas que batalharam muito para ter o que conseguiram ter. Meus pais foram guerreiros, foram corajosos, né? Coisa que nem todo mundo consegue ter. Às vezes acaba indo embora, voltando para a cidade de origem, porque não quis permanecer nos objetivos ou porque foi muito difícil, porque não tinha apoio. E meu pai e minha mãe tinham muito. E isso foi muito bom para eles. E eu agradeço imensamente, pai e mãe, por vocês existirem na minha vida e não ter desistido tudo isso que vocês viveram até aqui. Pra gente, eu vou chorar, pra gente ter tudo que a gente conseguiu alcançar. Foi graças a vocês. Vocês foram a razão por Ludmila ser o que Ludmila é hoje. Obrigada. É interessante você falar isso porque os nossos pais, eles vêm de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? O meu pai, por exemplo, migrou de Minas Gerais, os seus pais do Mato Grosso, e as criações são totalmente diferentes, né? São épocas totalmente diferentes, né? Você teve uma criação com o seu pai, com o seu avô, bastante rígida, Sim. que são educações que hoje em dia já não cabe mais, Sim. né? Na nossa infância, por exemplo, a gente podia tomar uma chinelada, podia apanhar e tudo mais, e hoje em dia a gente sabe que isso não ajuda em nada a criança. Sim. Você mesmo, o Instituto trabalha nisso, sabe bem como funciona. Como foi para você ter sido criada num formato de educação ainda um pouco antiga, né? Mas na época ainda era o que estava tendo, digamos assim. Como é que foi ser criada com isso, sabe? Você apanhar e você talvez ter traumas, você ter, obviamente, dores. Como foi isso para você? Você viu isso mais como um sofrimento, como um trauma, ou você viu isso mais como uma superação? Isso te deu força? Isso te traumatizou de alguma forma? Como é que foi apanhar mesmo, né? Na infância, que às vezes, antigamente era muito comum. Sim. Meu pai, ele era uma pessoa que ele falava assim, eu só vou falar 3 vezes. A primeira eu te aviso, a segunda também. Na terceira você já tá apanhando. Porque não tinha muito recado com ele, né? Ó, você não pode fazer isso e pronto, acabou. Meu avô também é muito rígido, né? Ele era uma pessoa muito rígida, também muito conservador. Então, a gente sempre teve essa criação um pouco mais dura. Mas eu não reclamo, não. Hoje eu olho como uma criação que me fez ser essa pessoa mais forte para algumas situações, né? Fez eu entender que na vida não é tudo fácil mesmo, não. E que, às vezes,
né? Não o apanhar em si, mas essas acordadas que a gente tomava, esses chacoalhões deles, era para entender o aqui, né? O agora, esse futuro adulto, que não é fácil. Meu pai tinha uma frase muito legal que ele falava para mim assim, Ludmila, a vida já não é fácil. Para uma mulher, é 2 vezes mais difícil. Então, eu não vou te treinar aqui como uma mulherzinha dona de casa, que você vai ficar só lavando, passando e cozinhando. Não, eu não quero isso para você. Eu quero você uma pessoa forte. Eu quero você uma pessoa que enfrenta os seus desafios, que acredita em você. Não deixe ninguém nunca, jamais te rebaixar ou falar, definir quem você é. Quem tem que fazer isso é você mesmo. Então, nunca eu vou tratar você como uma menininha, uma bebelozinha da mamãe ou do papai. Jamais. Você vai ser a mulher forte que eu quero que você seja para ninguém pisar em cima de você. Então, eu sempre tive que ser essa casca grossa, né? Eu tinha que ter esse negócio com o meu pai. Óbvio que para alguns momentos isso é ótimo, mas para outros você acaba perdendo algumas coisas. Então, em algum momento eu tive que tentar ser um pouco mais frágil, ser menos machão. Se permitir ser frágil. Se permitir ser frágil, né? A Ludmila vinha muito, né? Tá, a Ludmila tem que ser assim, tem que ser a fortona, tem que ser, nossa, a pessoa que ninguém bate, que é blindada. E não tem necessidade. Às vezes você vai chorar. Às vezes você vai se decepcionar. E faz parte da sua vida isso. E eu acredito que nesses momentos, tanto com meu pai quanto com meu avô, esses momentos mais difíceis que eles foram né, criados dessa forma, a raiz deles aceitaram e passaram para ele assim. E eles forjaram algumas coisinhas para a cultura deles e me passaram dessa forma. E minha mãe não, minha mãe sempre não foi adepta a isso. Minha mãe tem o pai dela que sabe como que é, mas ela já tinha uma cabeça mais aberta. Olha, eu não quero que faça a mesma coisa com os meus filhos, com as minhas filhas, o que meu pai fazia comigo, com os meus irmãos que eu via. Então, minha mãe nunca gostou que batesse em mim. Ela sempre falava, para que bater? Não tem necessidade. Bater resolve o quê? Você está querendo só autoridade ou você está querendo respeito? Porque respeito não se conquista com brutalidade. E eu não entendia naquela época, hoje eu entendo, porque eu falo a mesma frase que ela, não quero que façam com meu filho, que fizeram comigo, porque machuca, cara, cria ferida. Você se torna uma pessoa que acha que tudo que bater vai resolver seu problema. E você sai dando murro nos outros, na rua, para resolver seu problema? Você sai por aí, o cara brigou comigo, me olhou torto aqui, vou lá e vou espancar ele. Você não sai. Porque dentro da sua casa seus pais têm que fazer assim. Então, hoje eu enxergo que é equilíbrio emocional. Talvez naquela época não tinha muito essas frases, né? Olha, você precisa aprender a lidar com o seu emocional. Você precisa aprender a lidar com os seus sentimentos antes de você ferir o seu filho. Porque a surra é um ferimento. Ele não vai te respeitar por isso. A gente ouve hoje muitos debates, né? Que antigamente era muito raiz, hoje é Nutella. Só que é o que o Instituto faz, né? É o equilíbrio, né? Uhum. O equilíbrio é tudo, né? Você não precisa... fazer o que é tudo moderno, nem fazer só o que é raiz. Para você encontrar o equilíbrio, você consegue cuidar do seu filho, dar uma boa educação para o seu filho. Sim. Né? Há momentos para tudo, né? Momento de você tratar com um pouco mais de cautela, dar um colo antes de você querer mostrar o que tem razão. E há um momento de você sentar e falar, a gente precisa bater um papo sério aqui, cara. Não tá legal, não. Há esse momento. Mas se você sempre já fala, vou falar 3 vezes, igual a frase que meu pai usava muito. Na terceira, você vai apanhar já. Você vai testar, pô. Você é criança. Criança faz isso. Eu vou testar pra ver se ele vai fazer isso aqui. Isso é verdade mesmo. Você vai testar. Deixa eu ver se ele vai me bater mesmo. Criança, ainda mais eu aqui. Até, né? Era benção, filho. Ainda mais eu aqui. Não, deixa eu ver se meu pai é esse macho todo que ele fala. Você vai testando. Eu vou testar ele pra ver se ele tem essa coragem de me bater. Quem sou eu? Eu ia lá e testava mesmo, cara. Vamos ver. Ele batia 1, batia 2. O cara é macho mesmo, né? Melhor mexer mais com ele, não. E ele fazia. Mas porque também eu não ajudava naquela época, né? Não tinha esse negócio de vou parar aqui. Então eu ficava equiparando para ver até que ponto ele chegava e eu testando a paciência dele. E você sofreu algumas coisas durante a sua infância. Primeiro bullying, e teve a parte do abuso dentro de casa, né? De uma pessoa querendo abusar de você, e você teve essa repreensão na igreja. Tudo isso, ainda na sua infância, antes de você entrar na adolescência, fez com que a Ludmila, aos 12 anos, já falasse, eu vou trabalhar, eu vou sair de casa. Também o seu pai falando para você que você tem que ir para cima e tudo mais. Foi isso que fez você, com 12 anos, sair de casa, assim, já ir trabalhar? Olha, quando eu tomei decisão de ir trabalhar, foi quando o meu pai falou para mim assim, você gosta de coisa muito cara. Você não é que tem que trabalhar, não? Falei, como assim,
pai, eu gosto de trabalhar. E meu pai ia arrumar o carro, e às vezes, né, de alguém, ou ele, nosso mesmo, que ele tinha em casa depois que foi melhorando as coisas, o velhinho dele lá caindo, capengando os pedaços lá, ele tava lá embaixo do carro, eu tava lá ajudando ele. Pai, a ferramenta aqui. Pai, eu posso ajudar você? Deixa eu lavar o carro com você? Eu sempre fui muito ativa com isso. Eu não gostava de ficar dentro da casa com minha mãe. Tanto que meu pai falava, você é menina, vai lá ajudar sua mãe. Eu falava, não gosto desse negócio da minha mãe, não. Eu quero ficar aqui. Então eu ia lá, pegava a ferramenta, eu sei que a chave Phillips, chave de fenda, chave não sei o quê. E ele falava, isso daí é tal. Ele começava a me explicar, era muito engraçado. E nisso eu comecei a falar, pai, acho que eu tô pensando em trabalhar, porque eu quero ter umas coisinhas também e tal. Adolescência ali, com meus 12, 13 anos, você já começa, né, a querer andar com as roupinhas de marca, todo mundo anda. E seus pais não têm condição de te dar. Então, o que você vai fazer? Vou tentar trabalhar para ter o que eu gosto. E assim eu fiz. Fui lá e comecei a trabalhar. Trabalhei numa clínica psiquiátrica. Cara, clínica não, hospital psiquiátrico. Era sensacional. Acho que foi ali que foi a minha chave. Foi o meu momento, sabe? De eu falar, gente, eu gosto desse momento aqui. O pessoal pode achar assim, nossa, mas é uma clínica psiquiátrica, pessoas internadas. Sim, eu vi tudo isso. Isso com 12 anos? Isso com 12 anos. Eu lembro de uma cena que eu fui levar um prontuário para um médico que era dia de visita. E dia de visita era uma loucura no hospital ali, né? O pessoal se arrumava, os que ficavam para ter acesso. Que tinha a ala que ninguém tinha acesso e tinha essa ala onde tinha as visitas. E aí, eu fui levar esse prontuário para o médico, que ele ia atender esse paciente. Eu converso com o moço aqui e tal. Oi, tudo bem? Que eles gostavam de dar balinha pra gente. A gente não podia pegar, porque eles queriam passar pelo portão para fugir da clínica. E aí, não, tal, depois a gente conversa. Levo o prontuário pro médico e volto. Quando eu volto, eu bato minha cabeça. Quando eu olho, cara, tinha um cara pendurado, tentando se matar, com 12 anos de idade. Caramba. É uma das primeiras cenas que eu enxergo no meu trabalho. Só que eu não tomo um susto daquilo e falo, meu Deus, tem uma pessoa tentando se matar na minha frente. Eu olho e falo, ele tá precisando de ajuda. Então, eu nunca olhei aquelas pessoas como, putz, aqui é o limite deles. Né? Aqui é onde eles estão tentando já acabar com a sua vida. Não, tinha um senhorzinho lá, eu lembro até hoje da frase que ele falou pra mim, sabe por que eu tô aqui? Eu falava, por quê? Ele falava, por causa da minha família, que só pensa em dinheiro. E aqui é meu refúgio. Eu falava, por quê? Porque eles me endoidam. Eu não quero saber de dinheiro, deixa eles se matando lá. Um dia quem vai estar aqui é eles. Aí aqui eu fico de boa, ninguém briga comigo, e eu saio só quando eu quero. Quando eu quiser, eu saio. E você acha que com 12 anos, nessa clínica psiquiátrica, foi o que deu o start, o estalar para você falar, pô, acho que alguma coisa no futuro eu quero fazer isso, alguma coisa no futuro, ou com 12 anos não dá para pensar em nada disso? Ah, eu pensei. Não vou falar pra você que eu não pensei, não, que eu pensei. Eu falei, eu acho que eu gosto disso aqui. Foi um negocinho, esquentou o coração, sabe? Acho que eu gosto desse negócio aqui, de escutar as pessoas. Eu sempre tive muito isso. Na escola, intervalo, era muita gente ali, perto de mim. Lud, ai, nossa, tá acontecendo isso com o meu crushzinho, né? Na escola tem muito disso. Então, todo mundo via contar tudo pra mim. Tipo, sempre tive, o Stephenson até brinca comigo e fala, você tem um negócio, parece que é um imã pra problema, porque todo mundo vem contar problema pra você. Você sempre foi a psicóloga da turma? Sempre fui a psicóloga da turma. Então, eu falei, cara, acho que eu gosto disso aqui. Então, as meninas na recepção lá, a gente conversava e tinha esses momentos também. Então, foi um startzinho pra eu falar, eu gosto de saúde mental. E não via como um dodói ali, nem nada. Eu não via como, nossa, essas pessoas aqui, tadinhas, sofridas. Não, queria solucionar. Isso é uma coisa visionária, porque na época ninguém falava disso. Tipo, não. A gente tá falando aqui de 2004, 2005, por aí, né? Por aí. Ninguém falava disso. Saúde mental, o quê? Onde você via? Onde que você via as pessoas comentar sobre? Quem ia pra clínica psiquiátrica era maluco mesmo. O pessoal falava, é doido que tá indo pra lá. Uhum. E não, cara, tinha pessoas lá que só queria ser cuidada, ser tratada, ser acolhida, porque a família não fazia isso. E aquele lugar ali traía aquilo para ela, esse momento de acolhimento, esse momento de calma, de pensamento centralizado. Lá eles encontravam, numa clínica psiquiátrica. Você chegou a ser sacoleira também em um determinado momento, né? O que isso representou na sua vida? Se você chegou a ter vergonha disso, porque muita gente tem vergonha de trabalhos mais manuais e tudo mais. Você chegou a ter vergonha disso? Como que era esse trabalho? Cara, sacoleira para mim foi uma das aventuras assim que eu mais gostei de fazer de todos os trabalhos que eu tive, porque eu tinha contato com todo mundo toda hora, eu adorava passear. E onde que você costumava fazer isso? No metrô, por incrível que pareça, gente, era. Eu ia lá no Brás, comprava peça de camiseta, postava no Facebook um monte
E vendia. O pessoal entrava em contato comigo e falava, vou entregar agora pra você, então, me encontra na linha tal. Eu passava o dia inteiro no metrô com a minha malinha, carregava um carrinho cheio de camiseta dentro, e o pessoal pegava comigo. Você fazia o Mercado Livre hoje. Mercado Livre, era verdade. Eu fazia isso, sabe? Rapidão, entregando. O pessoal às vezes falava, ai, tal peça aí eu vi que você tem. Eu falei, eu tenho a última. 10, 11 horas da noite, eu lá, no metrôzão, entregando. E meu pai chegava e falava, o que você tá fazendo? Pai, eu tô aqui no metrô entregando peça. Você precisa de alguma coisa? Eu falava, preciso que pegue o dinheiro, às vezes, aqui, que eu tô com muito dinheiro e não dá. Cara, eu tirava 3 mil num dia. Caraca. Eu vendia muito, não vendia pouco, não. Eu gostava daquilo ali. E isso hoje em dia, a época do WhatsApp, é fácil de falar. Agora, na época era Facebook, Messenger. No máximo. E aí, meu pai vinha, pegava um pouco do dinheiro pra não ficar ali, pra não ser roubada, porque sou uma menina sozinha, né? Fazendo um monte de coisa pra cima e pra baixo. Ele tinha medo. Ele vinha, pegava um pouco do dinheiro e levava embora. E continuava a minha trajetória. Fiquei um bom tempo assim, quase um ano. Eu fiquei sendo sacoleira dentro do metrô, entregando um produto para as pessoas. E da sacoleira você virou... Você juntou um dinheiro e aí você abriu a loja de cosméticos? Como é que foi esse processo de sair de uma autônoma para virar uma pequena empreendedora? Quando eu estava saindo do ensino médio, eu quis fazer psicologia, eu e minha mãe. Minha mãe fazia administração e eu psicologia. E aí a gente fazia faculdade junto, só que minha mãe estava grávida já da minha irmã. Nós somos 21 anos de diferença, eu e minha irmã. E aí eu começo a ir pro curso de psicologia, tudo, e começa a ter alguns impasses naquele curso de psicologia. Eu falo, pô, tem uns caras aqui que tá dando aula, cara. Não vou aceitar esse cara dar aula pra mim, não. Ele é esquisito. E aí eu prefiro sair, depois de um ano fazendo psicologia, pelas formas como estavam sendo conduzidas naquele lugar. E minha mãe continuou fazendo faculdade, com um pouquinho de dinheiro que eu tinha dessa sacoleira, e meu pai e minha mãe, né, me auxiliando com valor para abrir a loja. Então, Ludmilla abre a loja de cosméticos. Isso eu já vendia também, além da sacoleira, eu vendia cosméticos na casa do pessoal. Mary Kay, essas marcas tudo de revista, né? Natura, Avon, vendia tudo, cara. Tinha um monte de produto comigo. Onde eu ia falar, pessoal, vamos abrir a lojinha aqui. Você ia no churrasco, Opa, abria a mochila, ó, pega essa pra você. Era assim, abria a lojinha. Vamos, gente, tá na hora, quero que... E aí, o que vocês vão fazer? Marido paga depois. Vocês se viram, tem cartão de crédito, o que mais vocês querem aqui? Já tinha maquininha, filho, andava comigo. Você acha? Atualizado. E vendia. E aí a gente abriu a lojinha. E foi muito legal esse momento da lojinha, porque eu tive apoio ali da minha família também. Meu pai e minha mãe sempre presente comigo na lojinha, me ajudando. Dia das Mães a gente estourou de vender na lojinha. Foi muito top. Acabou todos os produtos. Literalmente, não tinha um produto na loja na metade do dia. Falei, vamos ter que fechar, não tem mais produto. Meu pai, e agora? Aí tinha uma loja, se eu não me engano, aqui no Tatuapé, que tinha alguns produtos da Eudora na época. A gente veio, pegou alguns produtos aqui para tentar vender lá, que era onde a gente retirava a mercadoria. Mas foi muito legal, foi um momento muito top da minha vida também, onde eu entendi o empreendedor, né? Desde de escola ali, a gente vendia, fazia doce, às vezes na escola eu fazia também, docinho vendia, levava algumas pulseiras, uns negócios assim para vender brinco, comprava no 25 de março cartela, vendia na escola esses brinquinhos, e foi aumentando esse meu lado empreendedor, né? Eu acho que eu consigo ser isso aqui, eu gostei, dá um dinheiro legal. E eu fui atrás desse caminho de empreendedor, mas não é fácil, porque é muita incerteza. Você não sabe se você vai ter aquilo sempre, né? Você tem que se desafiar o tempo todo. Bom, desde os 12 anos, sempre trabalhando, sempre arrumando tempo para novos empreendimentos. Sim. Quando foi que surgiu a primeira oportunidade de você namorar dentro dessa loucura toda, né? Você teve tempo de namorar antes do casamento, conhecer uma pessoa? Como é que foram esses primeiros relacionamentos? Eu namorei muito nova, né? Muitos vão até achar um absurdo, mas com 11 anos de idade eu já namorava. Então, eu conheci uma pessoa, nós ficamos um tempo junto. Foi uma pessoa muito legal, foi uma pessoa que a gente é amigo hoje, inclusive, porque 11 anos, cara, você não namora, você é criança, você fala que tem alguma coisa ali. Mas você anda no máximo de mão dada. E aí, a gente se tornou muito amigo. A gente falou, cara, a gente não é namorado, a gente é amigo. Beleza, então vamos ser amigos. E a gente continuou com essa amizade. Depois desse meu namoro, eu tive um outro relacionamento, que foi um relacionamento que me prejudicou muito na minha questão adulta e adolescência. Ele foi um pouco mais pesado, que me trouxe problemas psicológicos. Então, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão. Eu lembro que a gente chegou num momento que eu não saía de dentro do meu quarto.
literalmente, eu não saía. Eu tinha muito medo de sair do meu quarto. E minha mãe orava de madrugada na beira da minha cama. Eu lembro essa cena, ela orando e repreendendo aquilo sobre a minha vida. Não, filha, não é isso, que eu não quero para você isso. Não é isso que você tem que ser. Não é isso que eu decretei sobre você. Eu não tive você, não coloquei você no mundo. Você não foi ungida naquele dia que você nasceu nas mãos do pastor, apresentada para você poder ser isso aqui. Não é isso que eu quero com você. E eu fiquei durante um tempinho passando por esse processo psicológico ali que eu tive, né? Esse embate. Eu não tive uma IMEP para me ajudar, não tinha uma pessoa para falar sobre isso na época, né? Tudo era frescura. Então, a depressão era frescura, a síndrome do pânico era uma frescura. E quando eu me recupero, passam-se 2 anos desse relacionamento. E aí eu tô fora da igreja, literalmente, com os meus 18 para 19 anos, eu não quero mais saber. Eu falei, não, já sofri muito na minha infância com isso, porque essa pessoa também era da igreja, e acabou me dando esses prejuízos, né, maiores do que eu já tinha de bloqueio, e saio da igreja de uma vez por todas. No meu aniversário de 18, a gente fecha uma balada, faz mó loucura, dá uma cagada nessa saída, o pessoal tudo bêbado, eu falo, cara, isso daqui não é pra mim não, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não me sinto pertencente aqui, não é isso que eu quero, isso aqui não é legal. Não é curtição, é momentâneo. E eu chego da balada, tipo, muito louca em casa, e meu pai acorda, ele vem até o meu quarto e fala, a gente precisa conversar. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, agora, você tá tirando, né? Ele, não, eu tô falando sério. Levanta. Aí eu, tipo, o que você quer? Aí ele falou, não, você vai querer fazer parte dessa vida aí? Porque não foi para isso que eu te criei, não foi assim que eu te ensinei. Papai também já passou por muita coisa e nem por isso eu fiquei aí, bebendo, enchendo minha cara, saindo por aí, dobrando as pernas, passando vergonha na rua. Que isso? Aonde que você aprendeu isso? Eu não te ensinei isso. Falei, tá, e aí, o que você quer? Ele falou, e aí, que se você quiser, você não vai continuar dentro da minha casa assim. Ou você muda, ou você vai ser uma outra pessoa e vai procurar ajuda, ou dentro de casa eu não quero você assim. E minha casa é minhas regras, você quem sabe. Me deu um baque. Falei, decepcionei meu pai. O negócio foi sério aqui. Acho que ele não tá brincando dessa vez. E ele não veio já com, tipo, sabe, querendo me bater ou falar um bolão. Ele falou super calmo. Adulto com adulto. Adulto com adulto, sabe? Sentou na beira da minha cama, adulto com adulto, e me fez refletir. Falei, realmente não posso continuar nessa vida. Porque não foi assim que meus pais me ensinaram e me criaram. Eu preciso mudar. E mudo minha chavinha. Onde eu vou para uma igreja que estava tendo um congresso e a minha prima namorava um menino que congregava nesse lugar. E ela me convida para ir nesse congresso de jovens. Chegando lá, tem um menino lá tirando foto lá. Tira foto, canta, né? Sola o hino lá. Eu, que menino bonitinho. A pessoa vai para a igreja, mas não vai para pedir a Deus, né? A pessoa vai lá e fica olhando os outros. E aí essa pessoa me atraiu, me chamou a atenção. E aí, não volto para a igreja ainda, só estava frequentando e tal. Nós vamos a um evento, tipo, de comer pós-culto. Nesse dia eu não tinha ido no culto, eles me chamaram para ir no pós. Fomos em uma fogaça, um restaurante onde fazia fogaça e tal. E a gente conversa vai, conversa vem. Eu já estava toda blindadona daquele relacionamento tóxico que eu tinha tido. Não estava aberta a relacionamentos. Não estava aberta a relações, estava aqui, né? Tô fechada, ninguém me abre aqui, ninguém me toca. Ludmila, não, Ludmila é top agora. Conversa vai, conversa vem, os meninos falando sobre relacionamento e tal. Falei, eu não, namorar pra quê? Você é besta? Eu já namorei muito, minha filha. Falei, presta atenção, já vim de 2 relacionamentos, o último foi o pior de todos, homem, é tudo igual. Falei, eu não quero saber. Esse menino vira e fala, é dessas brabas que eu gosto. Falei, quem que você pensa que você é, garoto? Falei, tá louco? Falei, você tá achando que você é quem? Se enxerga. E ele ria da minha cara, e eu fiquei com essa nervosa, vermelha. Eu falava, quem que ele pensa que ele é? Eu falei, olha, vocês nunca mais me convidam quando esse menino tiver. Falei, ele tá achando que ele é quem? Ludmila, para. Eu falei, para o quê? Não, Ludmila, você foi o mesmo menino que você falou que você gostou quando você viu lá. Eu falei, e daí? Não é porque eu achei ele bonito que significa que ele vai estar do meu lado. Eu falei, eu não quero estar no mesmo ambiente que ele mais. Acabou, não quero. Cara, mas era impossível não estar, porque ele era muito amigo das pessoas que a gente andava. E aí ele começou a frequentar a minha loja. Onde eu tinha minha loja, ele ia lá com o menino que eu tinha amizade, que era um amigo dele. Ele até falava na época, olha, eu achava que ele gostava de você e que você gostava dele, não de mim. E aí, eu, tipo, conversa vai, conversa vem, troca uma mensagem ali. Na época, no Facebook, não era nem WhatsApp, muito menos Messenger. Ele mandava tudo pelo Facebook. E aí, um dia, eu vou para a igreja, eu começo a querer voltar por causa dele,
pra igreja, que eu falei, ele é crente, não vai querer ficar comigo sendo do mundão, né? Então, eu acho que eu vou ter que mudar a minha trajetória. E aí eu volto. Recalculei a rota. E eu vou pra igreja dele, começa aí, a gente pega com amizade. E aí ele pega e fala pra mim assim, vamos ali na minha casa que eu preciso buscar um negócio? Isso a gente não tava conversando sobre nada. Era só brincadeira de amigos mesmo. Falei, tá bom, vamos lá. Fomos lá, chegando lá, a mãe dele tá lá. Aí ele pega e fala, mãe, essa é minha namorada. Eu falei, mentira! Falei, não, ele é doido. Não, aonde, namorada? Aonde? Falei, não, moça, é só amiga, eu te juro que é só amiga. E minha prima começa a rir, que eu tava com minha prima junto, e ele também começa a dar risada. A gente sai, eu falei, cara, que problema que você tem? Eu falei, você tem problema? Não é possível? Não é normal, não. Eu falei, como que você fala que eu sou namorada? A gente não tem nada. Eu falei, a gente nem conversa sobre isso, você tá doido? E aí começa a dar um startzinho dele começar a querer puxar alguns assuntos. Aquela coisa meio infantil, né? De provocar e tudo mais. E você... Tudo na sua vida aconteceu muito cedo, né? O namoro, o trabalho, tudo muito cedo. E o casamento também aconteceu cedo. Queria que você falasse como que surgiu esse casamento, né? Você já falou como iniciou o relacionamento, mas como é que surgiu o casamento? Como é que surgiu essa busca? Foi o quê? Você viu o que era o amor da sua vida? Tipo, mano, é o amor da minha vida e tal? Ou foi uma busca por independência? Eu preciso sair de casa e isso aqui é uma válvula de escape e depois eu vou ver se é isso mesmo? Porque tem muita gente que acredita que casamento é o amor da sua vida e tudo certo. Sim. Só que tem gente que acha que o casamento é uma construção. Eu mesmo acho que é uma construção diária. Todo dia você tem que ir plantando para você ir colhendo. Então você tem que ser romântico todo dia, Total. Ser respeitoso todos os dias e tudo mais. Como foi para você isso? Quando a gente... É muito engraçado falar de mim e do Steph, porque tudo a gente foi muito intenso. A gente foi tudo muito rápido para tudo. Então, em um ano a gente namorou, noivou e casou. Então, eu tive relacionamentos de 2, 3, 4, 5 anos antes dele, mas com ele, em 1, 2 anos, namorou, noivou e casou. Então, quando a gente decide realmente ficar junto, ele me pede em namoro, né? E vai falar com meu pai. E aí, eu chego em casa, meu pai vai conversar com ele, conversa vai, conversa vem. Aí, meu pai fala pra ele, olha, você foi o primeiro namorado que a Ludmilla trouxe em casa e que realmente fez do jeito certo. Então, eu permito e abençoo o relacionamento de vocês. Então, a gente fica mega feliz, né? Que legal, tal. Mas eu sou 3 anos mais velho que o Stephenson. Então, tem esse impasse, né? Poxa, como que eu vou fazer para assumir? Né? Eu tinha meus quase 20, ele tinha 18 ainda. Falei, e agora? Um neném, a menina bebe leite. E aí, começa a nossa trajetória de vida. A ter um relacionamento. Só que, depois de um tempo, a gente começa a lutar junto por essas coisas, já no namoro, né? Eu e o Stephenson, eu saio da psicologia, né? O Stephenson me conheceu, eu já não fazia mais psicologia, mas eu vou me matricular em uma outra faculdade de publicidade e propaganda, porque ele falava, para estar comigo, você vai ter que estudar. Eu falava, cara, não quero fazer faculdade, Ludmilla, futuro. Pensa em futuro. Ele sempre, sabe, me martelando muito. Engraçado que você tem um pai... Que sempre cobra isso. Dizem que a filha casa com o pai. E é verdade. E você deu isso, né? É verdade. Porque o Stephenson sempre me cobrou muito disso. Você tem que estudar, você tem que fazer acontecer. Estudo abre portas, te mostra novas fronteiras, te mostra as novas oportunidades de vida. Vai, estuda, vamos fazer. O que você quer fazer? Eu falei, vou fazer publicidade e propaganda, então. Ele, então tá bom. Onde você vai fazer? Eu falei, vamos fazer na Cruzeiro do Sul. Então eu vou fazer lá também. Nós dois namorando, começamos a ir para faculdades juntos. Né? Então, ele ia para o curso dele e eu ia para o meu, mas tudo nos mesmos horários, nos mesmos dias. Só que aí acaba não dando certo. A faculdade é muito cara, meus pais não têm condições de pagar. Quem até pagava para mim na época era meu tio. E eu tinha que trabalhar para poder ajudar a pagar algumas parcelas também depois de um tempo. Meu tio para de pagar para mim e eu começo a trabalhar para poder conseguir pagar essas parcelas. Mas ficou muito alto, eu não consegui mais pagar. E eu tenho que largar a faculdade mais uma vez, porque o trabalho que eu tinha não estava pagando essas contas. E aí o Stephenson tenta continuar também, mas o trabalho dele também não estava conseguindo pagar essas contas. E meus pais acabavam tendo um problema financeiro que teve que mudar de casa. E meus pais iam para Guarulhos. E aí eu falo para ele, olha, eu vou embora para Guarulhos. Ele fala, e agora, o que a gente vai fazer? Vai ficar mais longe, eu não trabalho tanto para a gente conseguir ter dinheiro para ficar indo toda vez em Guarulhos se ver. Como que a gente faz? Ele falou, só se a gente casar. Eu falei, não, é doido. Ele falou, vamos casar. Eu falei, mas vamos casar como, cara? A gente não tem nada. Quem é gente pra casar? Você ganha R$1.000, eu ganho R$600, cara. Como que a gente vai casar? Ele tem que dar um jeito. E aí, assim, a gente começou procurando a nossa casa, correndo atrás do que dava pra correr.
para poder a gente casar. Só que quando a gente foi falar para os nossos pais, aí o negócio ficou estreito. Eles ficaram mais recusos, não queriam aceitar. Então, vocês estão doidos? Duas crianças casando? Duas crianças casando? Onde já se viu? Casar desse jeito? E nós enfrentamos essas batalhas em cima mesmo, né, de medos nosso e dos nossos pais, normal, óbvio. Um menino de 18 anos ia casar e uma outra de 20, não tem como, cara, você não ficar com medo. O seu filho, você ia deixar fazer essa loucura? Nem eu hoje deixaria. Mas meus pais falaram, olha, vocês são adultos, vocês se entendam. Se é isso que vocês querem, então vai lá e se arrisca. Eu não concordo, mas eu não vou deixar de apoiar por causa disso. E fomos, casamos, procuramos a nossa casa. A gente morava numa viela, bem assim, no meio da favela. Foi onde o nosso aluguel conseguiu pagar naquela época. Então, tinha que descer uma viela para entrar na nossa casinha, que morava mais 4 pessoas no mesmo quintal, para a gente conseguir bancar ali. Mas até ali, Deus nos apoiou, cara. A gente não comprou nada na nossa casa, nada. Tudo no nosso casamento a gente ganhou. Tudo, até os panos de chão, pra você ter ideia. Acho que eu tinha umas 10 vassouras na minha casa. De tanta vassoura que eu ganhei no meu chá de cozinha. E não tinha sofá, mas vassoura... Tinha sofá, eu tinha tudo, tô te falando. Minha casa era muito humilde, muito humilde, muito humilde. Mas eu tinha tudo, eu tinha sofá, eu tinha cama. E eu escolhi. As pessoas falavam, olha, vamos lá e vocês vão escolher os nossos Legal. padrinhos. Foi muito top. Foi muito Deus ali. Eu vi muito Deus movimentando. E foi ali que eu comecei a entender essa proximidade que eu tinha que ter de Deus, novamente. Lembra que lá atrás eu já tinha quebrado algumas barreiras. Então, quando eu começo a entender que Deus queria alguma coisa comigo de novo, quando eu resolvo... E aí Deus vai te surpreendendo. A me surpreender e caso com essa pessoa. E aí a gente começa a ter esses momentos de Deus nos provando, nos dando, né, aquilo que a gente não imaginava que a gente ia ter conta. Onde que duas pessoas ganham R$1.000 e o outro R$600. Ia conseguir ter aluguel de uma casa de R$600. Mas água, luz e comida. Não ia conseguir fazer isso. Isso é alguns dos desafios do casamento, né? Total. Quando você é muito jovem e você faz as coisas no impulso, como você está falando, você começa a ter os desgastes, a falta de maturidade, na verdade, de um relacionamento. Você vem de uma criação, o Stephenson vem de outra criação, ele vem de outro estado. Assim, então, esse casamento, num primeiro momento, provavelmente deu um choque de cultura. Sim. Né? No primeiro momento, vocês têm toda aquela felicidade, casou e tal. Depois vem construindo e aí começa a ter alguns choques de diferentes criações. Sim. Como foi para você e quais foram esses desafios que vocês passaram num casamento até vir um amadurecimento, né? Porque vocês eram praticamente adolescentes quando casaram e hoje, né, tiveram que superar muita coisa para chegar até o momento de hoje. A gente passou por muito altos e baixos, né? A gente teve momentos de crítico mesmo, de pensar em se separar. Porque não estava mais dando liga, não batia mais ali, as coisas não estavam mais conseguindo se encaixar como deveria. Porque eram raízes diferentes, né? O Stephenson vem de uma criação mais dura, uma criação onde o vínculo emocional não tem tanta passagem na casa dele, né? Da mãe, do pai dele para com essas pessoas vinculadas. Eu não, eu sou emocional. Eu sou um pai e uma mãe que estava sempre ali, presente, em tudo da minha vida. A palavra de afirmação constante. Tinha dureza, mas tinha né? carinho. Sim, tinha cobrança. Meu pai tinha isso. Mas quando ele me cobrava, minha mãe e meu pai, ao mesmo tempo, se eu fazia certo, eles falavam, parabéns, você superou isso daqui. Eu gostei do que você fez. Eles me davam isso. Né? Stephenson não. Stephenson, ele já vem mais aquele cara que eu não tenho que pedir desculpa para ninguém, eu tenho que ser forte mesmo, eu tenho que alcançar as batalhas, mas eu não posso ter essa emoção. Não posso chorar. Não posso chorar. Eu sou proibido chorar. Pra que homem chora? Homem chora pra quê? Falava, qual é o problema de homem chorar? E ele não queria ter essas emoções. Então, era pouco eu te amo, era pouco carinho, né? Isso que ele tinha seus 19 anos quando a gente casou. Né? E não tinha esse tanto vínculo emocional. E eu amava esse vínculo emocional. Eu era uma pessoa dependente emocional. Eu tinha essa dependência, porque eu tive relacionamentos que me prejudicaram muito e me fez depender disso. Hoje, graças a Deus, não mais. Mas eu enxergava muita dependência sobre isso, de que faltava ele me dar. Mas não porque ele não sabia dar, né? Porque ele não foi... não teve isso para ele. Foi criado assim, não foi né? criado dessa forma.
Então, eu comecei a dar para ele essa forma de afeto, de carinho, essas palavras de afirmações. Mas, mesmo assim, a gente tinha muito impasse ainda para conseguir resolver, né? Às vezes, por causa da idade também, o Stephenson teve que ser uma pessoa muito madura, muito cedo. Então, eu falo que Você também? ele tinha seus 19 anos, mas a cabeça dele já era de um cara de 30, cara. Naquela época, né? Antigamente as pessoas de 30 eram mais velhas. Hoje não, porque eu tenho mais de 30 e eu não sou mais velha. Então já era a cabeça de pessoa mais madura, mais formada, né? Alguém que sabia o que queria, que tinha vontade. O Stephenson sempre foi. Ele nunca foi uma pessoa de meio termo. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu posso ser, eu sei que eu sou muito mais do que falam que eu sou. O Stephenson sempre foi muito assim. Eu tinha isso também comigo, mas eu queria que ele andasse junto comigo e não sozinho. Então, eu sentia que faltava isso, ele entender que nós éramos parceiro, que nós éramos um casal, que a gente podia, sim, contar um para o outro no nosso dia a dia, ter esse vínculo, né? Nós tivemos a ajuda de grandes pessoas, né? De nos ajudar nesse sentido, de apoiar a nossa relação. Quando entram amigos na nossa vida, que realmente encaixa a gente, entende, né, o que é um casamento, muito antes da gente, né? A pessoa estava recém-casada ali nos ajudando e nos conecta de novo como um casal. E ali é onde muda a nossa chavinha. Depois de 5 anos casado, a gente passou 5 anos numa trajetória muito difícil, onde a gente, várias vezes, minha tia foi na minha casa já intervir, brigas nossas, coisas que não dava para aceitar, sabe? Não fazia sentido. A gente lutou muito cedo, conquistou tudo muito cedo. A gente teve o Isaac depois de 5 anos de casado. Então, não demoramos, né? Ou não foi muito rápido ali para ter filho. Eu acho que foi no tempo certo. Eu amei ser mãe naquele momento. Para mim, foi dificuldade que nós passamos? Teve uma certa dificuldade, sim. Porque eu trabalhava estampando canecas, camisetas, né? Eu tinha a minha empresa de estampa. Outras coisas que eu já fiz também, né? E quase ninguém sabe. E quando eu chego para ele para contar que eu engravidei do Isaac, a gente tá brigado. A gente tinha acabado de discutir, feio, de eu querer ir embora de casa. E aí eu chego nele, pego o negócio assim e falo, parabéns, você vai ser papai. Ele tá trabalhando, ele para a reunião, ele olha para mim assim, ele fica acho que uns 10 segundos me olhando, aí ele olha pro exame, olha para mim, olha pro exame, ele, amém. Nem reação ele teve, sabe? Meu Deus, cara, o cara não sabe nem reagir como pai, pô. O que um cara faria quando vai falar que vai ser pai? Beija a barriga da mulher, vai chorar junto. Não tem. Não tinha isso. Não tinha. Ele só, tá bom, a gente vai criar. Fala, mano, e aí, que mais? Né? Amor, obrigado, tá? A gente vai ter um filho, pular de alegria. Não teve. Eu não tive isso. E aí eu falo, não é possível. Por que eu tô com esse cara? E você nesse momento de choque de cultura, de você falar que tá grávida, a forma que você falou para ele já mostrou que você ainda não tinha esse controle que hoje você tem. Sim. Quando foi essa virada de chave de o relacionamento passar de 2 adolescentes brigando dentro de casa para 2 adultos que dialogam, para 2 pais, a partir de agora 2 pais? Quando é que foi essa virada de chave que falou, pô, beleza, agora nós estamos andando juntos, conectados, e a partir daqui é só para cima, para frente, pro sucesso? A gente teve um momento, ponto-chave na nossa vida, quando a gente sai de uma igreja muito reservadora e vai para uma outra igreja um pouco mais aberta para terapias. E nós começamos a fazer terapia de casal. É onde a gente começa a ter uma mudança de chave sobre a nossa vida. Então, a gente tem amigos nos apoiando para poder conseguir fazer com que o nosso relacionamento não termine, não vá por água abaixo. Então, eu tenho um homem apoiando, meu marido, e uma mulher me apoiando. Mas a gente precisava de mais, né? De um profissional ali para tentar abrir um pouco mais a cabeça dele, esse leque. E é onde a gente começa a fazer essa terapia de casal. Essa terapia de casal foi aonde quebrou nossos paradigmas. Isso na igreja? Isso na igreja. Dentro da igreja, nós tivemos esse apoio de terapia, um pastor que era psicólogo, e ele se disponibiliza, que a gente fala, a gente não está dando certo, não. A gente vai separar? Não, a gente não aceita isso. Você só separa se ele morreu, você morrer. E aí, pastor, então não me ajuda, porque não está dando liga aqui. Isso a gente já com Isaac. Isso é importante você ter pessoas direcionadas, né? Tanto muito na fé, né? Porque se você pergunta e tem que perguntar para as pessoas certas. Exato. Se você pergunta para alguém que tá com o casamento acabado, tipo, nossa, tá acontecendo isso, fala, separa aí, tá tudo certo. Vai embora, o que você tá com esse cara aí ainda? Ou então, o que você tá com essa menina ainda? Porque da mesma visão que eu tinha, que ele poderia ter erros, ele também tinha de mim.
né? Ele também tinha, a Ludmilla é muito grossa, a Ludmilla é estúpida, a Ludmilla fala o que pensa na cabeça, não pensa pra falar, não sei o quê. Então, ele com certeza, ele também tinha esses momentos. É que ele não é uma pessoa de muito falar, mas eu tenho certeza que dentro dele ele tinha isso. E aí, quando a gente faz essa terapia de casal dentro da igreja, é onde a gente quebra tudo aquilo que a gente acreditava que era raiz, tudo aquilo que a gente achava que era certo, que era conservador. É onde a gente enxerga o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, um para com o outro e para com Deus, como a Bíblia nos manda ser. E nós começamos essa trajetória de mudanças através dessa terapia de casal, que nos força a tirar esses cabinhos que é conectado na gente quando a gente cresce e vira adulto, pela família, a gente vai arrancando um por um para poder falar, não é isso que você tem que fazer. Não é assim que você fala, não é assim que você reage. Molda uma nova pessoa, um novo casal. E é onde a gente entende que é um para com o outro. E não eu por si, você por mim. Eu cansei de ouvir muitas vezes ele falando, poxa, talvez é você o problema, cara. Você é o problema da relação. Eu falava, você também é. E aí? E ficava nessa, um jogando pro outro. Porque quando casa, somos um só corpo, não é? Exato! Mas na nossa cabeça não tinha isso, né? Eu falo muito que nas igrejas hoje em dia, precisa muito ter instrução para casal. Muito de, olha, o que é um casamento? Quais são as responsabilidades do marido, da esposa? O que cada um é para o outro? E isso nós tivemos lá. Porque foi onde a gente entendeu. Por que eu tinha que fazer aquilo com ele e o que ele tinha que fazer comigo? Qual que era o papel dele sobre a minha vida? Qual que era a minha responsabilidade sobre a vida dele como esposa? E não só espiritualmente na fé, mas psicologicamente falando também. Sabe? Ele nos moldou e nos trouxe coisas assim. Eu lembro que teve uma cena que ele pediu pra gente escrever tudo aquilo que o Stephenson me machucava. E ele tinha que escrever também. Cara, a gente chorou demais lendo um pro outro aquilo ali. A gente teve que ler, olhando no outro, sem interrupção. Eu lendo pra ele e ele chorava, assim, desesperado. Eu nunca vi ele chorar. Nunca. 5 anos casado, eu nunca vi o Stephenson chorar. Nunca. Nem no nascimento do filho dele, o Stephenson chorou. Nunca. E nesse dia que a gente começou a soltar essas palavras que estavam na garganta amarrando, ele chorou. E eu comecei a ouvir dele, também chorei. E ali foi quando mudou o nosso momento de parar de se alfinetar e achar que era um inimigo do outro, né? A gente brinca muito disso. De, poxa, você era meu pior inimigo dentro de casa. Não precisava nem ter inimigo, já tinha você. Eram as frases que a gente usava. E que a gente realmente era um braço do outro. A gente era a força um do outro. Era o momento que atraía como se diz? O que há de melhor de dentro daquele pote. Né? Eu não tinha mais que precisar ficar alfinetando você para você poder me dar o que eu quero. Pararam de competir um com o outro. Total, não tinha mais competição. A gente entendeu que nós dois juntos éramos um só e que a gente podia construir muita coisa junto. E hoje que vocês estão construindo tudo isso juntos, como você descreveria a sua relação com o Stephenson? Cara, hoje eu acho que a minha relação com ele, se não fosse ele hoje, não existiria nem hoje o IMAP Podcast. Toda a transformação que a IMAP teve, toda a transformação que a Ludmilla fez foi graças ao apoio dele. Stephenson se matou por tudo, né? Ele largou a carreira dele para viver o meu sonho. Então, como não ser grata? Né? Como reagir a isso sem gratidão? Como não enxergar que ele era o homem da minha vida? Ele é a pessoa 1000 vezes que eu escolheria para estar do meu lado, para ser pai dos meus filhos. Mesmo com toda a dureza, toda a armadura que ele tem sobre a vida dele, sobre o seu histórico de vida lá atrás, hoje ele é a pessoa que teria que estar do meu lado sempre. Não tinha outra pessoa para ser. Era para ser ele o tempo todo. Foi graças a ele que a IMAP é o que é, que a Ludmilla tem essa transformação. Foi graças a ele também querer fazer o que há de melhor para nós como casal. E como é para você ver ele como pai dos seus filhos? Cara, é uma coisa que a gente conversa muito. Inclusive, eu falava sempre para ele assim, uma frase. Quando a gente ter filho, eu quero que você seja melhor do que o meu pai foi para mim. Meu pai era um cara incrível comigo, né? Um pai muito presente. Eu tenho muitas lembranças de momento com o meu pai. De primeiro cinema, nós assistimos Monstros S.A. Eu tenho a cena. A gente indo no cinema, eu e meu pai. Eu e minha mãe no McDonald's no final de semana, meu pai tirava o pequeno dinheirinho que ele tinha para levar pelo menos uma vez no mês ali no McDonald's para comer.
E eu falava isso para ele, eu falava, eu quero que você seja melhor do que meu pai. Então, eu depositei algo muito pesado nele, né? Eu acredito, poxa, ela tá falando que eu tenho que ser melhor do que o pai dela. O que que eu vou fazer? E eu não sei como ele enxerga isso hoje, porque nós nunca conversamos sobre, mas eu enxergo ele sim como um pai muito melhor do que o meu pai. Ele é um pai de excelência para com os nossos filhos. Eu não tenho como falar que ele não sabe ser um pai hoje, não sabe ser um amigo, né? Ele é um pai amigo. Ele é um pai que na hora de brigar, ele briga sim, na hora de chamar atenção, ele chama sim, mas ele é ao mesmo tempo aquele pai que fala, ó, eu não dou conta não, esse daqui você vai ter que resolver, porque ele tá de brincadeira e eu dou risada, eu não consigo reagir, porque senão eu vou acabar deixando ele fazer o que ele quer. Ah, amor, ele brinca muito, ele quer isso aqui, vamos dar. Eu falo, tá achando que é o quê? Festa? Ah, amor, tadinho dele, olha como ele tá olhando pra mim. Então ele é um mega pai. Eu não tenho o que falar dele como pai hoje dos nossos filhos, que se não for coisas boas, né? Temos nossos momentos difíceis, sim. Ele tem as suas explosões também, e não é perfeito, mas ele reconhece hoje. Olha, desculpa, filho, o pai errou com você hoje. Eu acho isso muito bonito, esse reconhecimento que ele sabe. Quando ele errou, quando ele pegou muito pesado com o Isaac, que já entende um pouquinho mais, de assumir. Falar, papai errou. Me perdoa, eu acho isso lindo. É uma coisa assim que eu falo, meu Deus, que transformação, né? Porque não fazia nem comigo quando era esposa, agora com o filho tá desandando. Então, o que os filhos não fazem com os pais? Tá quebrando, né? O coração Quebrando duro do menino. Tudo ali, gente, como assim? O que tá acontecendo? E quando eu enxergo, às vezes eu olho e fico admirando, assim, sabe? Eu fico olhando ali, horas, pega o violão, senta com os filhos dele, vai cantar, pega as músicas que os filhos gostam e faz mesmo, brinca, joga videogame junto. Memórias lindas que ele está criando na vida dos nossos filhos. Tá em algum parque, ele vai brincar junto, sabe? Às vezes eu falo para ele, deixa o celular um pouquinho de lado, né? Porque ele tá o tempo todo ali muito conectado. Mas ele entende hoje, fala, não, realmente, eu tô vacilando, é momento de família, eu vou lá e vou fazer. Então, hoje ele assume quando ele erra, ele é um pai incrível para essas crianças. O Isaac não consegue dormir sem o pai. Isso é a resposta maior que a gente tem ele como pai. De ele chegar, às vezes o Stephenson tá na igreja e ele fala, cadê meu pai? Primeira coisa que ele fala, cadê meu pai? O papai tá na igreja, filhão. Papai hoje vai me fazer dormir, né? Vai, Isaac, hoje é o dia do papai. Então, até ele divide. Hoje é o dia do papai, hoje é o dia da mamãe. Um dia o Stephenson demorou um pouco para chegar, porque foi visitar o irmão dele no hospital. E aí ele falou, meu pai hoje não vai vir para casa? Eu falei, vai, o pai vai vir. Ele, por que o papai não tá em casa? O papai não mora mais em casa? Eu falei, não, o papai mora sim. O papai só deu uma saída, mas o papai tem que estar aqui. Ele falou, papai, ele tem hora para chegar, mamãe. O papai tem a família dele. Eu falei, eu sei que o papai tem, mas o papai vai vir. Ele só foi fazer um negócio. Ele, não, eu vou esperar meu papai. Ele demorou muito para dormir naquele dia, porque ele está acostumado com todas as vezes. Ele está em casa e tá o pai, a mãe e o irmão dele ali agora, com ele sempre no momento de dormir. E no dia seguinte, quando ele levantou, a primeira coisa que ele foi perguntar foi pro pai dele, você dormiu em casa? Primeira coisa, ele foi perguntar, você dormiu em casa, pai? Por que você não estava em casa ontem, quando eu cheguei? Eu fui dormir e você não estava. E começou o mau questionamento. E o Stephenson, o que está acontecendo aqui? É o julgamento? Mas eu tenho que dar satisfação para ele também agora? Para criança agora? Não é possível. E eu falei, se explica, ele quer entender, né? Não custa explicar o porquê. A gente deu essa liberdade pro Isaac, para ele nos questionar também, para ele ser um formador de opinião. E o Isaac questiona sempre. A gente nunca cortou isso sobre, o Stephenson explicou, ele super entendeu, mas ele deixou afirmado, você é meu papai. Você não pode ficar sem estar comigo quando eu estiver aqui em casa. E eu acho isso incrível, esse laço que está sendo criado como a nossa família, né? Esse crescimento que a gente teve de evolução. Pessoas que eram completamente duronas, completamente sem emoção. Hoje, quando tem um dia dos pais, o olho já enche de lágrima. Quando o filho fala eu te amo, já reage de uma outra forma diferente, né? É um sorriso mais... Já aceita mais um abraço. Aceita mais um abraço, né? Do filho o tempo todo. Se deixar, ele fica lambendo aquelas crianças o dia inteiro. E até o próprio Isaac fala, para papai, já chega de beijo. Porque é de tanto que ele beija. E dos outros também, ele já está se aceitando um pouco mais, né? Eu consigo ter esses toques. Ele é limitado, eu falo que dele tem que ser 3 segundos, mas ele aceita.
E isso é incrível, ele está cada dia mais quebrando essas cadeiras que deixavam ele uma pessoa mais difícil de ter acesso. Né? Ele está se tornando essa pessoa mais humana, essa pessoa mais acolhedora, essa pessoa que se coloca no lugar do outro. E isso, para mim, é extraordinário. E ó, você hoje, mãe, empreendedora, passando por tantas coisas na vida, né? Como é conciliar o casamento, filhos, uma empresa e às vezes os imprevistos, né? Recentemente o seu filho estava internado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é reconciliar tudo isso e se esse momento com o seu filho foi um dos mais difíceis da sua vida, porque uma criança de 5 meses internada, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, é o momento mais complicado da minha vida, foi esse momento, né? Eu sempre quis ser mãe. A ciência me limitava. Quando nós casamos, eu lembro que a minha médica chamou, eu e o Stephen em uma sala, e conversou com a gente, falou, olha, a Ludmila tem até os seus 26 anos para ter um filho, né, com segurança científica, porque ela tem muitos problemas de saúde, eu tinha endometriose, tinha uma ferida no útero de 7 centímetros, que me impedia, né, ter esses filhos. E aí ela falou, olha, eu vou tentar tratar da forma que eu conseguir, mas ela tem até os 26 anos, porque eu não quero chegar em você e nela e falar, olha, eu vou deixar ela embora, porque ela já viveu e você vai ficar com seu filho sozinho. Não acho justo com você sobre isso. E a gente falou, olha, doutora, a gente acabou de casar, né? A gente é muito novo, então vamos deixar aí para ver o que vai acontecer. Deixa Deus fazer a obra dele. Se for para ser, amém. Se não, não. E aquilo me doeu muito. Muito, 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 porque eu sempre quis ser mãe. Eu sempre amei estar nesse ambiente, né, de calor humano. Eu falava, poxa, é tão legal o final do ano, tá todo mundo reunido lá na casa dos meus avós, a gente sentar no Natal, comer, às vezes não tem nem comida para todo mundo, mas todo mundo tá lá, o outro come mais do que o outro deveria comer, dá um jeito, mas eu amava isso. Eu falei, quando eu envelhecer, eu quero ter essa casa cheia, igual a casa da minha avó, porque foi assim que eu fui criada. E aí, quando tem essa barreira, me dói. Me bloqueia, eu falei, e agora? Né? O que vai acontecer? Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão magnífico, que quando chega meus 26 anos, eu engravido do Isaac. E veio da forma perfeita. Deus foi tão maravilhoso que Ele olhou para mim e moldou tudo lá dentro, que quando eu cheguei para fazer o ultrassom com medo, o médico falou, você tem certeza que você já teve endometriose? Porque não tem nada aqui. Normalmente, quem tem endometriose fica vestígios no útero, né? Manchas e tal, e você não tem. Eu falei, porque quando Deus faz, Ele faz por completo, Ele não faz pela metade. Então, eu vivi milagres verdadeiramente que Deus fez sobre a minha vida. O Isaac é um milagre, né? O Asaf, o meu segundo filho, é um outro milagre. Então, Deus, quando Ele faz tudo para nossa vida, Ele faz por completo, Ele não faz meio termo. E é para a honra e glória dele, não para com os outros. E quando a gente vai no primeiro ultrassomzinho, né, que eu ouvi o coração na médica, a médica chora junto comigo. Ela fala, Lud, e ela é cristã também. Ela cuida de mim desde os meus 11 anos de idade. E ela fala, que lindo ver você grávida hoje. Como Deus é bom. E o que Ele está fazendo sobre a sua vida. É maravilhoso ver isso aqui. E a gente começa a ter essa relação de amizade, eu e ela cuida toda da minha trajetória do Isaac. O Isaac tem os momentos na gestação bem complexos, onde ele evolui muito rápido e o cérebro fica com várias manchinhas e me assusta, né? Começam algumas provações, onde a médica fala, olha, se até o 8º mês não fechar, a gente vai ter que operar ele dentro da sua barriga. Eu falei, meu Deus, como que é isso, né? Não tinha noção do que poderia acontecer. E a gente passa por essa batalha. O Stephen sou sempre muito centrado. Para isso, ele é top, gente. Meu Deus. Acho que se eu não tivesse o Stephen na minha vida, eu tinha entrado numa outra depressão naquele dia. Porque ele virou para mim e falou, ei, se Deus fez um milagre até aqui, por que não vai fazer mais? Para, calma, respira, vai dar tudo certo. E a gente vai semanalmente, porque tem que ir toda semana para ver a evolução desses nódulos na cabecinha do Isaac. Toda semana, e nada de fechar, continuando a mesma coisa. Quando a gente chega no 8º mês, não tinha mais nenhum nódulo na cabecinha do Isaac. Tinha sido fechada perfeitamente. E ele ia nascer perfeito. E assim foi feito. Isaquinho tá aí, com 5 anos de idade, maravilhoso. O filho abençoado que a gente tem. E vem o Asaf também, para nos abençoar. E o Asaf vem nessa trajetória que a gente está passando por algumas mudanças na IMEP, algumas trajetórias de baixos e altos também,
que está nos trazendo noites em claro, né? Mas que também não tarda a bênção que Deus nos dá. Que quando vem o Asaf é para eu poder sossegar um pouco. É para eu parar um pouco e ser um pouco mais casa. Eu deixei um pouco de ser mulher, esposa, de ser mãe e fui ser só empresária. Então eu acabei elevando um pouco mais a vida empresária e menos mãe. Só que eu preciso conciliar, né? A gente sabe que para alguns pontos a gente acaba dando um pouco mais, né? Naquele momento que aquele lugar precisa. Então, precisa que a IMEP seja agora o centro das atenções. Preciso que meus filhos sejam o centro das atenções. E aí, quando eu tenho o Isaac ali comigo o tempo todo, o Asaf fazendo 5 meses de vida, a gente começa a ter um probleminha de saúde com ele e ele vai para a UTI. E na UTI, quando o médico está dando a entrada, o médico cristão vira para mim e fala, olha, eu não sei o porquê, né, que eu tenho que te falar isso, mas Deus pede para te falar que Ele permitiu que isso acontecesse com o seu filho para você ter um momento de descanso, para você entender que Ele está cuidando de tudo. Não precisa você querer fazer com as suas mãos. Eu falo, meu Deus, mas para que cuidar do meu filho? Podia ter outra coisa, não? Podia ser comigo? Tinha que ser direto com o meu bebezinho de 5 meses. E aí eu falo, tá bom, Deus. Eu falei, amém. Se é isso que o Senhor quer, vamos passar por mais uma prova, então. E nós passamos 5 dias na UTI com ele. Ele com bronquiolite, outros vírus. E me baqueou muito, me balançou. Porque eu falei, se eu perdesse esse menino, de nada ia valer eu ter a IMEP, de nada eu ia valer tudo que eu conquistei até aqui. Então eu tenho que centrar, parar mesmo, respirar e falar, olha, meu momento da IMEP é agora aqui, mas quando eu saio de lá, eu vou ser só mãe, eu vou ser esposa, eu vou ser o que os meus filhos precisam que eu seja, eu vou ser a esposa que meu marido precisa que eu seja. Mas eu não posso levar a IMEP para dentro da minha casa, porque senão ela pode destruir o meu lar. Por causa que trabalho demais, tudo que é em excesso vai fazer mal, né? Nos faz mal. Então, eu não posso o tempo todo só pensar em trabalho. Mas já passei por esse momento. Ou trabalho aqui, trabalho ali. Até brinco com o Steph, eu falei, você está parecendo eu. No começo, né? Hoje ele está comigo na IMEP. Então, eu falo, para um pouquinho. Vamos só ser pessoas normais aqui dentro de casa, sem ser donos de empresa, sem ser, né, empresários, sem ser... E volta tudo ao equilíbrio de novo. Vamos voltar ao que a gente pode voltar. Porque nossos filhos vão passar. A idade deles são únicas. Você não vai ter o seu filho pro resto da vida criança. E quando você piscar, ele já virou um adulto e está saindo de dentro da sua casa. Então, para que eu vou querer só trabalhar para poder dar o melhor para ele lá pro futuro? Eu posso dar meu melhor agora também. Meu tempo de qualidade com ele também. Então, eu não preciso o tempo todo estar trabalhando e chegar em casa e continuar trabalhando. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pode esperar o amanhã. Não tem problema. Ah, eu não consegui terminar a garrafa aqui para fazer. Tá bom. Amanhã ela vai estar lá, no mesmo lugar onde eu coloquei. Quando eu chegar no serviço, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Mas eu não vou mais levar isso daqui para dentro da minha casa, vai prejudicar o meu lar. Então, hoje, eu consigo ter essa noção de eu não quero isso para minha vida. A IMEP amo, é meu 3º filho, mas eu não vou levar essas questões de empresa para dentro da minha casa. Eu vou cuidar da minha casa também, porque o meu lar é meu primeiro ministério. A minha casa é meu primeiro ministério. Depois vem Deus, e família, igreja e os demais que serão acrescentados, né? Mas Deus me dá essa missão. Cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos e depois você pensa na sua empresa. Não é prioridade 100% para você nesse momento. Você precisa cuidar dos seus filhos. Eles estão precisando de você. E é onde me dá esse baque, mexe comigo. E aí, às vezes tem algumas frases, até o Stephenson fala, poxa, mas parece que você não está mais interessada, o que está acontecendo? Você desanimou? Não. Eu descansei, porque estou quase para 5 anos, né? A IMEP vai fazer 4 anos de vida já aí, né? De existência. E eu já passei por muita coisa dentro da IMEP, muitas coisas. Mas eu preciso aprender a conciliar isso, eu preciso aprender a separar esse momento, né? Eu preciso aprender a designar, a ordenar, a passar, olha, isso aqui não é minha obrigação, eu preciso que você faça, porque é o seu papel aqui. Delegar mais. Delegar mais. Eu sou uma pessoa que, pô, se você falar pra mim, essa caneca aqui não ficou legal, não, eu vou lá, vou fazer de novo, eu não vou mandar quem fez fazer.
Eu falo, porque eu tenho para mim, quem quer que faça, faça você mesmo. Vai lá e faz direito. Se você quer bom, vai você fazer. Não vai cobrar dos outros. Mas não, você tem que insistir para a pessoa ser melhor. E as pessoas que estão perto de mim, eu quero muito que seja muito melhor do que eu. E tenho já pessoas muito melhor do que eu. Mas elas têm que perder esses medos também. Né? É quebrar as coisas que vão te trazer, né? Sair da zona de conforto, que vai te trazer, às vezes, uma inquietação, mas é para a sua evolução. É para o seu bem-estar, é para você mesmo. Né? Até para dentro da sua casa. Eu falo que a gente passa mais tempo na IMEP do que no nosso lar. A maioria das vezes a gente fica muito mais trabalhando do que conversando com as pessoas da nossa casa. Você vai ver ali 2 horas e vai voltar a dormir. No dia seguinte você está no trabalho, pô. Então sua família acaba sendo seu trabalho. E lá você tem que exercer igual você exerceria na sua casa. Você tem que tratar as pessoas da mesma forma. Então, a gente tem as nossas contendas, tem as nossas brigas, mas a gente também tem amor, tem carinho, tem acolhimento, tem momento de mesa. Eu amo ter momento de mesa. Eu, às vezes, do nada, pego uma pessoa lá na IMEP e falo, vamos comer junto? Vai almoçar comigo hoje. Pega a pessoa, vamos lá na Outback, senta, come, conversa, bate um papo. Aleatório mesmo. Então, a IMEP hoje é uma extensão da sua casa, ou pelo menos Com é o certeza. que você busca. Eu enxergo muito como meu terceiro filho. Falo que é a mais parte de mim ali, né? Uma outra vertente da Ludmilla. É o meu CNPJ Ludmilla. É onde eu enxergo ela, extensão do meu lar. Meus filhos falam da IMEP. Isaac fala, onde você trabalha? Minha mãe trabalha na IMEP. Meu filho fala, mãe, a gente vai na IMEP hoje? Até ele sabe que virou um passeio já para ele, um tour lá. Então, algumas coisas a gente tem sim a melhorar, a tirar um pouco isso de... Preciso equilibrar um pouco mais, né? A minha casa também é muito importante, não é só meu trabalho. Mas eu consigo ter essas definições hoje. A hora do meu trabalho, eu estou aqui, estou trabalhando, estou 100% focada. Mas na hora da minha casa, eu vou focar 100% sobre a minha casa. E como que nasceu a ideia da IMEP? Você viu na IMEP uma oportunidade de mercado? Foi um gesto de fé? Falou, pô, Deus me deu essa visão? Como que surgiu essa necessidade de criar a IMEP? A IMEP veio através de uma necessidade de ajudar alguém, né? Eu, na época, fazia pedagogia, estava trabalhando em uma escola e tinha um menino que eu auxiliava lá, né? Eu era AT desse menino, eu era ajudante desse menino, fui contratada só para ficar com ele. Nisso, ele era uma criança, cara, criança não, adolescente já, ele tinha uns 13, 14 anos. Ele não fazia nada na sala, dormia o dia inteiro. Ficava deitado em cima da mesa o dia todo. E se alguém mexesse com ele, ele explodia, pegava, batia as coisas, jogava a mesa assim, sabe? Super agressivo. E eu falava, o que eu vou fazer por esse menino? Eu falei, eu tô me formando em pedagogia agora, não sei o que eu vou fazer, né? O que eu faço? Eu chegava em casa, Stefson, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Ele, procura, estuda. Vai estudar. Sempre assim, vai estudar. Tá, vou estudar. O que eu vou estudar? O que eu não sei nem por onde começar? E eu fui começar a fazer cursos. Fiz curso dali, curso daqui, procurava vídeo no YouTube, tentava encontrar algum jeito. E eu comecei a fazer essa transformação na vida desse menino. Onde eu comecei a fazer a inclusão de forma diferenciada sobre a vida dele. Sentei com alguns professores na época, falei, olha, eu preciso que ele seja incluso nas matérias. Não é justo ele ficar ali sentado o dia inteiro. Ludmilla, quer que a gente faz o quê? Eu falei, eu vou ajudar vocês, vamos lá. Professora de geografia, o que a gente pode fazer? Vamos trazer algo mais lúdico, algo mais físico, para ele poder também conseguir enxergar, olhar e fazer parte. Bora, vamos fazer. Topou. Professora de português, como que a gente vai fazer? Isso e aquilo, tal. Todo mundo topou. E aí, a primeiro dia, eu pedi para a mãe dar uma reduzida, ver com o médico, para ele poder ficar um pouco mais acordado nas matérias, para ele poder aprender alguma coisa. Então, eu levava muito material sensorial, personalizava material para ele, né, de comunicação, porque até para comunicar era difícil, ele usava fralda, cara. Então, tipo, ele usava no banheiro, plaquinha do banheiro. Isso a gente tá falando de que ano? Ano difícil de lembrar agora, mas foi antes, o IMEP foi 2019, foi em uns 2017 por aí. Foi um tempinho antes da IMEP. E aí, ele no banheiro, tudo, levava a plaquinha. Na hora que você via que ele estava desandando, daqui a pouco ele estava de novo bravão, saindo do eixo. E eu tentando lutar pela vida daquele menino, fazendo acontecer. E a gente começa a ver os resultados. Ele começa a ficar acordado,
ele começa a responder chamada. Ele era o primeiro da chamada, então ele levantava a mãozinha e falava o nome dele, coisa que ele não fazia. Ele começa a fazer as atividades que eu preparava para ele dar aula de forma diferenciada para entendimento dele. E a gente começa a ver a evolução. E aí, conforme você vai vendo essa mudança, vai te trazendo um insight de, pô, acho que uma empresa especializada nisso pode ser um caminho a ser seguido de especialização? Aí, quando surge isso, é quando eu tenho uma reunião com a mãe dessa criança e ela fala para mim que não era para ter feito aquilo. Então, ela me bloqueou. E aí, eu tomo um susto, um baque. Eu falo, como assim? Peraí, amigona. Ele tá melhor, ele tá evoluindo. Eu tô te dando um filho completamente diferente. E você não tá deixando eu fazer, por quê? E aí, eu pego na escola, onde eu trabalhava, e falava, ó, então, pra mim não dá. Eu vou fazer o que eu fiz pra ele aqui, pra outras pessoas que querem. Mas essa mãe não essa tinha mudança. visão dessa mudança. Acredito que não, né? A falta do conhecimento gera ignorância. Então, acredito que para ela não era benéfico alguma coisa, ou ela não enxergava a mudança como algo bom, porque ele ia se tornar uma outra pessoa em casa também, só que não ia ter a Ludmilla lá na casa. Ela ia ter que, né, dar sair da zona conta de conforto sozinha, dela também, sair né? da zona de conforto. Então, medicando, dormindo o tempo todo o filho é algo mais confortável, né, para quem tem um filho que é muito agressivo. E acabou que eu tirei essa zona de conforto dela. Então, me bloqueou como profissional e eu falei, não, eu não aceito isso na minha vida. Desculpa, se não é isso que vocês querem, então eu me retiro, porque eu não vou ser paga para ficar aqui só sentada olhando ele na sala de aula dormir. E aí isso te impulsionou a criar a IMEP. Aí vem o sonho da IMEP. É onde eu enxergo esse momento, eu falo, eu posso ajudar mais pessoas. E a IMEP surgiu em 2019. 2019, na pandemia. A pandemia iniciou ali em 2020, então você criou ela e já veio a pandemia. É. Só que na pandemia, que no momento que todo mundo ficou isolado, como é que foi administrar uma empresa no momento que estava tudo fechado? Você com uma empresa aberta, provavelmente funcionários, Sim. gente para pagar, pouca gente indo, só que também, por outro lado, começou a se falar muito mais de saúde mental nesse meio da pandemia. Sim. Quando a gente pensa em criar a IMEP, estava eu e um outro amigo meu. Na época, ele era noivo da minha prima. E ele era psicólogo e a gente se reúne. Ele sempre teve um sonho também de abrir uma clínica e tal. Então, vamos reunir nossas ideias e vamos abrir uma clínica. Surge a IMEP. Stephenson desenhou o primeiro logo da IMEP, super top. Uma mãozinha segurando um cérebro, a gente todo realizado. E faz esses atendimentos somente online. Só online. Então, em 2020, a gente está atendendo tudo online e tal. Né? Atende ali, atende aqui, só que começa a ter tanto paciente no particular ali pra gente, procurando uma solução de saúde mental, naquele momento de exclusão social, que a gente não dá conta de atender online. Quando libera, o governo libera para vir já o presencial, vamos embora. Vamos procurar um lugar físico que não está dando conta mais. Eu acho que o físico vai ser até melhor, porque tem gente que não consegue conversar com as pessoas via vídeo. Prefere ter esse contato físico e as pessoas já estavam excluídas. E você falar que é só por vídeo vai só piorar a situação. Então, vamos procurar um lugar. Nós fomos atrás de vários lugares e encontramos um que era, na época adequada, era uma salinha menor que isso daqui, né? Era uma salinha e a gente começa a atender ali. Eu, como psicopedagoga e como neuro, porque eu sou formada em pedagogia, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, também estou fazendo gestão de saúde na PUC, estou fazendo agora formação em fonoaudiologia, né? N aplicadora aba, N coisas eu já fiz para poder conseguir me fortalecer nesse ramo. E aí, eu atendo como neuro, fazia as avaliações daqueles pacientes e entregava para o psicólogo para poder fazer as intervenções psicológicas e encaminhava para os médicos também. Quando a IMEP surgiu, era só crianças ou atendia todo Tudo. tipo? Sempre atendemos tudo. Desde criança. A minha primeira paciente tinha 6 meses, para você ter ideia. Caraca. Foi a minha primeira paciente. A mãe chegou, ela usava um fone. Na época, ninguém sabia o que era muito, né? Ela só sai de casa se for com esse fone. E aí, eu olhando para ela, nós fizemos uma avaliação investigativa. Todo mundo acha que bebezinho não tem como você avaliar. Claro que tem. O primeiro sinal de um bebê é ele olhar no seu olho quando amamenta. É o primeiro sinal que ele vai te dar no autismo. Se ele não olha no seu olho e não dura 33 segundos, você desconfia. Tem alguma coisinha ali já. Então, desde bebezinho, é muito possível você avaliar. Só que nem todo mundo gosta disso.
porque é muito investigativo. Não é uma folhinha que eu te dou aqui, teste, você vai preencher para mim e eu vou avaliar aqui para ver se está respondido certo ou errado. E ainda tem muito preconceito também. Muito, 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 muito. A gente tem muito pessoas da saúde, médicos que não apoiam. A gente recebe muito na IMEP, pessoal falando que só pode fazer avaliação depois de 6 anos, 7 anos. E não é. Pelo contrário. Essa menina saiu de dentro da minha clínica com um relatório fechado que ela tinha autismo suporte 3. A mãe falou, até hoje, ela me segue no Instagram, um dia a gente pode até chamar ela, ia ser incrível para ela conversar um pouquinho. Ela agradece tudo que nós, IMEP, fizemos por ela. Falou, se não fosse vocês, o que seria da minha filha? Graças à evolução que ela tem hoje, é por causa de vocês. Vocês acreditaram e me ajudaram a enxergar isso. Então, aquilo que eu não conseguia fazer com o Antônio lá atrás, eu comecei a ter resultado dentro da IMEP. Eu comecei a ver as pessoas enxergarem a IMEP como um lugar de esperança. Não era só o último golinho do pote, né? E estava cheio e podia transbordar e acabou e todo mundo ia estourar ou ficava parecendo o louco do pica-pau lá, né? Não sabia para onde ia. Não, não tinha isso. Na IMEP você chegava com o seu copinho cheio, mas a gente ia tirando gotinha por gotinha que estava te prejudicando para poder conseguir te auxiliar e te dar um norte, um caminho. E a IMEP nasceu de um sonho. E hoje, quais sonhos a Ludmila tem ainda? Não realizados? Da IMEP ou Ludmila? Os dois. Bom, da IMEP, eu quero muito ainda que a IMEP tenha um lado social, um lado de acolher pessoas que não têm condições de pagar, né? Que não têm condições nem de ter um convênio. Eu tenho esse sonho. Eu falo isso muito. Por mim, a IMEP já tinha virado uma ONG, eu falo, né? O Steph fala, poxa, mas vamos tentar ver um outro lado também. A gente ajuda também pessoas que conseguem vir por aqui. Eu falei, não, eu sei, mas eu tenho esse lado social, né? Fazer um pro bono. Fazer esse lugar aqui. Poxa, eu tenho pacientes da IMEP que passam, ninguém sabe, não sabe quem é. Não preciso falar. Mas eu tenho pacientes lá que são atendidos que não pagam para mim. E eu faço questão de deixar lá. Eu quero que eles tenham esse acesso, porque no SUS eles não vão encontrar. Não tem essa solução rápida, né? A nossa saúde é muito escassa ainda para isso, para autismo, para TDAH, para superdotação. É muito, muito, muito tardia. A escola não sabe como lidar. Só enfiaram lá e falou, ó, inclusão está aqui, façam. E ninguém foi lá e formou ninguém. Só mandaram fazer um cursinho lá no governo que acha que sabe fazer e acabou. Me poupe, pô. Não é assim que trata, não. Não é. A gente tem pessoas na IMEP que nunca tinham comido uma pizza, nunca tinham cantado um parabéns, porque não conseguia ficar no ambiente. E o primeiro parabéns dela foi lá, desse paciente, foi dentro da IMEP. Eu tenho pacientes que já chegaram falando que ele era mudo, que ele nunca ia falar. E aí a gente chama a mãe e fala, vem cá, vamos ali na sala. A gente chama essa mãe, atrai ela, e ela vira para a mãe, o menininho, e fala, mamãe. Então, não adianta você chegar para mim com um paradigma falando que tá aí resolvido e aí se pronto, acabou com o laudo médico. Não. A IMEP tem coisas que não são palpáveis, Não. né? São coisas que é só sentido Sim. mesmo, né? A IMEP é só você enxergando, estando lá, sabe? Não é uma coisa que eu vou falar, ó, tá aqui o resultado para você, isso aqui é o que resolveu. Não. Você vai ter que ir lá, experimentar ou ver com seus próprios olhos. Não é um exame, é um tratamento, né? É um como que diz? É como se fosse um acompanhamento para sua vida, sabe? Quando você se sente sozinho, igual eu me senti lá atrás, quando eu tive minha depressão, minha síndrome do pânico, onde não tinha ninguém para fazer o que a IMEP faz hoje pelos pacientes, né? Se alguém liga e fala, olha, eu estou tentando me cortar, eu preciso de ajuda, eu vou fazer de tudo para disponibilizar ali um profissional para ajudar aquela pessoa. Gente, quem pode aqui, por favor? Eu trabalho com muita gente da saúde mental, não é possível que ninguém possa. Ou eu posso, Ludi, liga lá para aquele paciente, tenta dar um apoio, acolhe ele para mim, por favor. E as pessoas fazem. As pessoas entenderam que a IMEP é muito mais do que uma terapia. A gente está aqui realmente para transformar a história de cada um que passa aqui. Então, você pode vir para ficar 1 mês, 2 meses, 4, 5 anos comigo. Mas, em algum momento, a gente transformou a sua história. Gratidão, assim, a gente escuta de vários pacientes, né? Então, a IMEP, o sonho que eu tenho é de ter esse lado social dela, ter esse lado de IMEP que pode apoiar muito mais pessoas que não têm condições de ter uma terapia qualificada, que é o que realmente precisa para evoluir esses pacientes, e não só fazer igual o nosso estado, o nosso governo faz, que é colocar lá uma vez no mês e achar que está tudo bem. Não, isso não é terapia.
Isso nunca vai ser terapia. Isso daí está indo lá só para passar tempo, para falar que está fazendo e fingir que está acontecendo alguma coisa. Não. A terapia, ela tem um motivo, ela tem uma ordenância. É mínimo de 40 horas semanais. Então, se você no seu filho é autista e não está fazendo 40 horas semanais, tome cuidado. Alguma coisa está errada. É quase que um trabalho, né? Tipo, é um tempo considerável. A criança tem que frequentar, né, o tratamento. Fica mais tempo na terapia do que em casa com os pais ou na escola. Já cansei de pacientes meus chegar a tá sofrendo muito problema, preconceitos, bullying dentro da escola. E eu falar, deixa mais aqui. Por que você está deixando lá? Não está solucionando nada para você. Aqui ele vai ter aula, tem professoras, tem pedagogas, tem psicopedagogas para auxiliar. Traz a matéria. Traz aqui que a gente faz com ele. E acontecer. E a criança evoluir. Então, dentro da IMEP, a gente tem muito mais recursos para apoiar essas famílias do que em qualquer outro lugar. Não falo que nós somos perfeitos, mas eu gosto de trabalhar em cima da necessidade. A IMEP, hoje, ela não tem um padrãozinho de atendimento. Cada ser que entra ali é único. Eu vou trabalhar em cima daquilo que você tem para me trazer para evoluir. Eu não vou pegar você e falar, olha, é assim, a IMEP só trabalha dessa forma, a gente só faz isso. Não, você nunca vai ouvir isso de mim na IMEP. E se acontece isso, a gente já corta. Porque a gente fala, todo ser na IMEP é único. E eles precisam se sentir assim. Porque aqui a gente trata cada um de uma forma. O padrão é deles e não o nosso. E o seu sonho pessoal? A gente já vai voltar a falar um pouquinho mais de IMEP, mas Ludmila. qual é o sonho Ludmila CPF? Ludmila, meu sonho é conseguir abençoar vidas também. Conseguir ter tanto que eu consiga dar para as pessoas que precisam, sabe? O meu sonho é conseguir abençoar outras vidas. Eu conseguir passar nesse momento da pessoa chegar e falar, olha, eu não tenho condições de comprar o remédio do meu filho. E eu conseguir falar, ó, quanto que é, qual é o mês, tanto eu dou lá. Sabe? Eu quero ter esse... Eu falo que é o meu maior desejo, o Stefson também. A gente sempre fala, nosso sonho é ter que a gente consiga abençoar outras pessoas. Não pela gente, mas que esse a mais que a gente vai ter, ou o máximo que a gente vai ter, que seja para abençoar vidas. Tudo que a gente escuta da sua história, a gente imagina um filme da sua história, né? Se a sua história fosse um filme, qual gênero ela teria? Como seria esse enredo da jornada da heroína? Cara, acho que misturaria dois aí, um suspense com um drama, dá-se legal. Uma drama com suspense ali, acho que vai ser uma trajetória boa de filme. Eu acredito que teve muita romance, mas teve muito drama, teve um suspense em alguns momentos, que a Ludmila era alguém que ninguém acreditava, né, ali. Era a pessoa que, nossa... Quem vai ser Ludmila? Ludmila não gosta de estudar. Ludmila repetiu de ano. Ludmila teve um monte de problema já. Pelo amor de Deus, o que vai ser da Ludmila? E a Ludmila hoje é uma pessoa que eu posso falar que transforma histórias. E o que você sente quando as pessoas entram na IMEP? O que você vê quando assim, os pacientes, as crianças chegando? Qual é o seu sentimento com a IMEP quando você vê ela acontecendo? Eu falo que lá na IMEP, se as pessoas chegarem e não ser acolhidas, não foi a cultura da IMEP implantada naquilo. Então, a pessoa precisa se sentir especial. Né? Ah, Ludmila, mas especial é uma palavra muito genérica. Não, especial porque você tem que ser mesmo, você é um ser único. Por que você não pode se sentir especial até mesmo no lugar onde você vai procurar uma ajuda de saúde mental? Então, eu não tenho que falar para ela que ele já é um lugar de dor. Eu tenho que dar a esperança que ela precisa. Ela tem que se sentir isso. E isso, hoje, graças a Deus, a gente tem muito das mães falarem, nossa, a IMEP transformou minha vida. Né? A gente vai fazer reunião com os pais, eles choram falando pra gente, meu filho não falava, meu filho não andava, meu filho não se comunicava nem comigo. E hoje meu filho fala comigo, foi graças à IMEP. Então, hoje eu tenho um sentimento de gratidão por toda essa trajetória que os pais trazem para a gente de agradecimento, mesmo que seja às vezes um período curto, mas eles enxergaram que o que nós demos de felicidade quando eles chegaram ali, né? Porque eles chegam todos muito murchinhos, né? Poxa, mais uma clínica que eu entro, mas a gente está lá, um sorrisão na cara, mostrando, olha, bem-vinda, IMEP, né? Aqui é muito mais do que as suas terapias. Aqui a gente vai transformar verdadeiramente a sua história. E não é só do paciente que eu falo, é da família toda.
é de acolher uma mãe, eu sentar e tomar um café com uma mãe, ter um momento de mesa. A gente faz Dia da Mulher lá, com massagem para as mães, sabe? Dá esse momento de prazer, porque elas precisam ser cuidadas. Ninguém cuida de quem cuida, cara. Ninguém para cuidar dessas pessoas. A mãe leva a criança sendo tratada, e a mãe tá, sei lá, se a criança tem que ficar 5, 6 horas Elas lá... ficam lá sentadas. Fazendo nada. Entendeu? Então Nada. vocês estabelecem essa comunicação Sim, também. Sim, a gente vai fazer o quê? Vamos ter palestra, vamos fazer um workshop aqui, alguma coisa elas têm que fazer. Né? Então, a gente sempre prepara alguma coisa para essas mães. Agora é Outubro Rosa. Já está tudo preparado para poder ter esses momentos para elas, para cuidado delas também. Você acha que essas mães têm tempo de ir num salão? Essas mães têm tempo de fazer maquiagem? Não tem. Eu fiz massagem em uma mãe no dia, limpeza de pele na mãe. Quando ela abriu o olho, ela tomou um susto. As meninas falaram, quem é você? Eu falei, eu sou a Ludmilla. Ela, você é a Ludmilla, a dona da IMEP, tá fazendo limpeza de pele em mim? Ela começou a chorar muito. Aí eu falei, sim. Por quê? Ela, eu nunca imaginei, por que você vai descer do seu patamar ali para poder fazer uma limpeza de pele em mim? Quem sou eu? Não sou o Dido. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou Deus aqui. Eu estou fazendo isso para poder vocês se amarem também, se conhecerem, se permitir se amar novamente. Vocês precisam disso. Vocês são pessoas antes de ter um filho. O servir na igreja, esse tato que você teve tanto tempo de vivência na igreja, isso se reflete na IMEP, por exemplo, de você servir na igreja, que é algo básico da igreja, e aí você fazer uma massagem, uma limpeza de pele, uma pessoa que acha que você é muito mais do que ela. Isso vem muito dessa cultura de você buscar o que tem de Deus, o que tem na igreja e levar para a IMEP? Ah, com certeza. A igreja ensina muito isso a gente, né? Primeiro servir, para depois você ser servido. Então, eu dou o meu melhor para aquele momento, para aquela pessoa, para não esperando algo em troca, mas você recebe. As pessoas vão te servir de alguma forma. Hoje eu recebo, a minha forma é em gratidão. É as pessoas falarem seus testemunhos dentro da IMEP, o que elas viveram, o que elas já viram de resultado. Essa é a minha forma de receber deles. Eu não preciso que elas façam o mesmo para comigo. Mas a minha forma de recebimento é dessa. Se alguém sai frustrado, ou alguém sai porque aconteceu alguma coisa da IMEP, eu vou lá falar com aquela pessoa. O que aconteceu? Por que você saiu? Se eu não fui, é porque nunca chegou em mim. E aí eu vou atrás. Se ninguém recebeu, pode vir atrás e falar comigo. Não sou o patamar alto. Eu sou gente como a gente. Pessoa como pessoa. Antes de eu ser o CNPJ, eu sou CPF, eu sou dona de casa, eu sou mãe atípica, sou esposa atípica, né? Pouco se fala isso. Como assim? Meu marido tem TDAH, superdotação, as altas habilidades dele. Meu filho também tem TDAH e superdotação. Então, eu vivo terapia 24 horas do meu dia. A minha irmã, sou irmã atípica. Por que a irmã atípica? Minha irmã tem TEA, suporte 1 e TDAH. Então, eu vivo terapia 24 horas do meu dia. Então, eu sei o que é estar nesse patamar. E esse patamar de equidade que você coloca, você e os seus... as pessoas que frequentam a IMEP, como que você enxerga que os seus funcionários veem a IMEP? Como que eles enxergam a IMEP? Eu acho que hoje a gente está implantando um novo olhar, né? A IMEP tinha algo de ser mais... centrado em algo mais sério, em algo de saúde mental, a gente então não tem que pegar um pouco mais leve sobre alguns assuntos, tal. Hoje a gente quebra alguns paradigmas. Hoje a gente consegue falar de assuntos mais sensíveis sem que a pessoa se sinta infringida, por exemplo. Né? A gente consegue trazer isso, olha, não é legal você ser agredida por seu esposo ou por alguém que você mora com a sua filha na frente, cara. A gente fala sobre esses assuntos na IMEP, tranquilamente. E todo mundo super adepto a ouvir. Olha, você aí, amigão, vamos lá, você tem que ser mais presente como pai. Não é só a mãe vir trazer na terapia, não. Cadê você aqui também? Você é casado, ela não teve filho sozinha, por que você não está aqui? E ter pais na IMEP, trazendo os filhos na terapia. Então, a gente hoje consegue ter uma IMEP mais aberta a públicos que gostam de clareza, que gostam de ouvir também e também ser formado, né? Ser forjado, sair da caixinha, quebrar esses paradigmas, né? Que, poxa, na sociedade me colocou aqui, tá tudo ok. Não. A gente vai moldar você. Você vai entrar na IMEP, você vai ter que ser pai e mãe presente, você vai ter que estar aqui. A gente tem relatório, tem tudo para entregar, tem reunião. Nossa, vive fazendo reunião? Vivemos sim, porque é sua obrigação como pai e mãe estar aqui para saber do seu filho. Seu filho não vai passar aqui. É um trabalho de desenvolvimento, de aprendizado, um trabalho
ressignificar muita coisa na vida também. Tudo, porque, de certa forma, quando os pais vão levar os filhos na terapia, é uma forma de descanso para eles. É um momento que, poxa, eu não queria estar aqui, mas eu, sabe, dou uma respirada. É um momento que eu não preciso ficar 100% atento ao meu filho, porque ele está lá dentro sendo bem cuidado, eu sei disso. Mas, para isso, a gente precisa conscientizar esses pais também. Né? Olha, não se sinta sobrecarregado. E tá tudo bem você falar que talvez está cansado o fardo para você. A gente está aqui para isso. Não vou te julgar se você falar, você acha que eu quero ser mãe de autista? Não vou te julgar por causa disso. Porque ninguém quer. A verdade é essa, ninguém quer. Dói ser mãe e pai de crianças atípicas. Você já é excluído na sociedade só para o seu filho ser atípico. E qual que é a história mais marcante que você tem dentro da IMEP, seja de um colaborador, seja de um paciente, que faz você entender que a IMEP está cumprindo o seu propósito? Eu tenho algumas histórias marcantes. Eu tenho um paciente que está com a gente desde o começo. E ele é um paciente que chegava e ficava 15 minutos nas nossas terapias. Ele foi um dos nossos pacientes iniciais. Ele chegou, tinha 3 anos na IMEP. Hoje ele já está com 6 ou 7, se eu não me engano. 6. Acho que ele tá com 6 anos. E aí ele não parava, cara. Ele gritava, ele berrava, ele não falava. E o pai desse menino ficava muito bravo, assim, sabe? Para de gritar! E eu falava, calma, tá tudo bem. De chegar num dia, esse pai batendo esse menino na recepção da IMEP, e a gente... Meu, e agora? Eles não vão querer nem voltar mais. Da mãe desse menino já chegar e chegar na porta da IMEP e ela não conseguia entrar. Sabe? E hoje você vê esse menino falando com todo mundo da IMEP. Você vê ele pedindo bolo na cantina do tio Gilson. Ô tio, tem bolo de laranja? Como ele, sabe, dando abraço nas pessoas, pegando na mão das pessoas. Nossa, Ludi, mas é tão simples, isso é, mas na vida do atípico não é não. Né? Esse outro mundo que a gente tem, que a nossa bolha de um aperto de mão, um abraço, um toque, uma comida é super padrão, no do atípico não é. Então você sente a mudança todo dia acontecendo, não é Todos uma coisa os dias. específica, todo dia acontece uma coisa. Todo dia tem. De profissional também. Tem muitos que entraram ali, era o estagiário e foi evoluindo com a gente, foi crescendo, né? A minha responsável técnica, ela é a pessoa que começou comigo atendendo. Ia uma vez na semana, no máximo, e atendia uns pacientes. Hoje ela é meu braço direito, minha responsável técnica geral da empresa. Né? Então, a IMEP a gente dá oportunidade para que as pessoas cresçam. Então, ai, Ludmila, será que aqui eu vou ter uma chance de futuro? Claro que vai. Minha responsável técnica trabalhou comigo, atendendo junto comigo. A minha coordenadora entrou como estagiária, virou responsável de uma sala como supervisora e hoje é coordenadora da IMEP. Se a pessoa estiver se capacitando dentro da empresa, ela pode estar se desenvolvendo, tendo um plano de carreira. Todo mundo. A gente tem plano de carreira para todo mundo. Basta você fazer a vontade de querer crescer. Mas tudo depende apenas de você. E qual que é o diferencial da IMEP comparando a todas as outras instituições de saúde mental do Brasil? Qual que é o seu diferencial? Qual é o diferencial da IMEP? Acho que a IMEP hoje, não criticando, julgando as demais, mas eu acho que o nosso maior diferencial hoje é o cuidar de todos e não só fazer terapia. Né? Eu não vou lá para a IMEP só para o meu filho ficar na terapia e depois eu ir embora para casa sem nenhum respaldo ou algo do tipo. Não, todo mundo tem direito de fala lá dentro. Então, desde o acolhimento inicial, onde a gente faz uma triagem, personaliza toda a estrutura do atendimento desse paciente, para depois eu ter esses momentos dele dentro da terapia e esse acolhimento familiar. Então, o nosso diferencial hoje é tratar todos, não só a terapia da criança em si. Mas todo mundo é tratado lá dentro. Todo mundo tem uma história para contar. Os pais que vão com seus filhos são presentes, estão nas reuniões, estão nas nossas palestras, onde a gente dá esses acolhimentos. Eles têm uma palavra de conforto que a IMEP já deu para eles algum dia. Qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar dentro da IMEP como líder, que acabou transformando a IMEP em algo mais humano? Eu acho que quando a gente começou a crescer de tal forma, a IMEP era pequenininha, tinha no máximo 10, 15 pacientes ali. Quando a gente vem para 60 pacientes, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Né? Não é mais a Ludmila só que dá conta. Né? O meu sócio acaba quebrando a sociedade, vai embora, e eu fico 100%, sozinha. Me dá um baque, porque
desaparecem alguns pacientes, eu fico um pouco à meriva, o barco parecendo que vai afundar, parecendo que vai embora tudo. E no momento você está com 50%, depois você está tendo que administrar 100% da empresa. Sim, exatamente. Então, tipo, olha, hoje eu não faço mais parte, fui embora, cara. Vazei. E falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tô despreparada para isso aqui, não é possível. Então, a decisão mais difícil foi seguir com o sonho da IMEP. Com o sonho da IMEP. Foi a decisão mais difícil que eu tive. Falou, ou eu paro aqui, ou eu continuo. Só que, sabe quando não vem a opção de parar? Eu, pensando comigo, eu falava, não posso desistir dessas famílias. E na sua vida, desistir nunca foi uma opção, né? Nunca foi uma opção. Então, eu falei, não posso desacreditar dessas famílias. Fiquei num barco tão assim, à meriva, que chegou num estado de eu, a minha RT e uma outra psicóloga atendendo todos os pacientes da IMEP, das 8 às 8. Porque todo mundo tinha me deixado na mão, mesmo. E a gente fazer o que precisava ser feito, né? Fizemos ali, olha, mas vai ser um diferenciado hoje, mas a gente vai fazer, não vamos deixar de dar o atendimento. E nós fizemos. Conseguimos concretizar aquele dia. Foi graças a esses braços. E dali em diante eu falei, jamais eu vou desistir da IMEP novamente, ou eu vou pensar nessa possibilidade, porque nunca existiu, né? A gente não pode desacreditar daquilo que é propósito e missão de vida para você. E eu sinto que a IMEP é a minha missão, é o meu propósito de vida. Não vou desacreditar mais disso porque eu tive uma dificuldade. Não. Então, sempre que vem uma barreira, que vem uma dificuldade, eu falo, é só mais um nível que eu vou ter que passar. E como eu tenho que passar para o nível, eu não posso passar só, dar um pulinho, né? Passei. Não. Eu tenho que vir aqui no brando ou no deserto, né? Ser aquela água do deserto que todo mundo está morrendo de sede, para poder conseguir florescer e, enfim, chegar num Dubai da vida, para a gente conseguir ser alguém reconhecido. Você que é muito emoção, na sua história toda, né? Você reflete muito a emoção, o coração. Como é administrar uma empresa que, na gestão empresarial, muitas vezes você precisa mais de razão do que de emoção? Teve alguma vez que você precisou agir mais com o coração do que com a razão dentro da empresa? Assim, furando o manual da empresa? Várias vezes. A maioria das vezes é muito mais emoção do que razão, né? Agora eu falo que eu estou um pouco mais racional, mas eu já fui muito emoção. Emoção de, poxa, né? Vamos repensar, vamos focar nisso aqui, vamos trazer de forma diferente, tentar ouvir. Mas eu fui muito prejudicada. Tomei processos por causa da minha emoção, de tentar ajudar alguém. Então, eu parei um pouco de ser um pouco emoção. Eu me tornei um pouco mais blindada. Eu tenho que ter, sim, a minha emoção, eu tenho que ter esses momentos de coração, mas eu também tenho que ter a hora séria de resolver. E aí a razão precisa falar um pouquinho mais. Além do sonho de criar um lado social para a IMEP, quais são os outros sonhos para a IMEP nos próximos anos? Quais são os planos da IMEP daqui a alguns anos? A IMEP tem vários aí que a gente está tentando apresentar, né, para 2026, inclusive. A gente está pensando em abrir uma outra unidade, onde a gente possa dar um outro tipo de atendimento. Da ONG não foi uma coisa que deixamos passar, não é uma coisa que não arte do meu coração, mas é uma coisa muito complexa, né, de documentação, de ter que correr atrás de N coisas, né, não dá para simplesmente abrir. Então, é muito processo, um pouco mais, demora um ano aí, brincando para abrir uma ONG. Então, é uma coisa que acaba sendo um pouco de mais longo prazo, mas não é uma coisa que a gente desistiu. Mas a gente tem um sonho muito grande ainda de abrir uma outra unidade, né, uma unidade que fale um pouco mais para o público adulto, uma unidade que seja separado hoje, né? A gente quer ter uma unidade só para criança, só para adolescente, só para adulto. A gente quer separar os públicos, que hoje é tudo lá na IMEP, né? Hoje a gente está com quase 300 pacientes. A IMEP começou com 10, 5, e olha, em 4 anos, 300 pacientes. E não para de chegar, né? Somos em 56 colaboradores. Então, é bastante gente para a gente cuidar, né? Cuidando de quem cuida e cuidando também das pessoas que fazem esse trabalho acontecer. E a gente quer continuar trabalhando duro, mas formando essas pessoas, capacitando. Meu sonho, um dos sonhos que eu tenho para a IMEP é ter um lugar de capacitação para essas pessoas que trabalham com a gente. Ter esses lugares para eles fazerem esses cursos, uma plataforma ou um ambiente mesmo, ter o lugar para eles irem lá e se qualificar para o mercado. Não é para mim, não é para a IMEP.
Engana-se quem pensa que é para a IMEP, mas eu quero dar a oportunidade que eu não tive. De quando alguém desacreditou de mim, aquele lugar ali eu sei que eu pude contar. Aquele lugar acreditou naquela pessoa, independente do que você vem formado ou não, que você tem de conhecimento no mercado ou não. Mas eu vou formar você. Eu vou te dar o que você precisa. Você fala com muito carinho sempre que fala da IMEP. Se você pudesse definir a IMEP em uma palavra, qual seria? Nossa, isso é muito difícil. O que eu defini a IMEP hoje é transformação. Por quê? Ela é tipo uma metamorfose, cara. É muito louca a IMEP nisso daí, sabe? Ela vem de um nenenzinho que começa a tentar conhecer o mundo e do nada ela, bum, né? Entrou 60 pacientes, meu Deus, o que a gente vai fazer? Pessoas que desacreditaram desse sonho vão embora, fogem, né? Acredito que foi uma fuga, com medo da responsabilidade, talvez, ou não estava maduro para aquele momento, e vai embora. E aí a Ludmila tem que seguir essa carreira sozinha. E tenta procurar meios ali, pessoas para conseguir realizar essa IMEP nova, essa IMEP de cara nova, e não encontra muitas soluções, vai, busca um marido para tentar ajudar, e reformula a IMEP tem uma nova identidade, porque chegam pessoas que acreditam no seu sonho, enxergam o que você está tentando passar. E quando se tem essas pessoas perto de você que acredita, que fala, comprei sua ideia, cara. Eu tô sonhando com você. O seu sonho é o meu sonho. Eu escuto isso muito de uma colaboradora lá na IMEP. Lud, o seu sonho se transformou no meu sonho. Eu até falava, putz, esse negócio é chato. Toda hora ela fica falando isso daí, cara. Não é possível. Eu acho que é mentira. Que não sei o quê. Mas realmente, existe pessoas que sonham com você. Existem essas pessoas que compram a sua ideia. No começo você falou que a IMEP era como se fosse um terceiro filho seu, né? E é muito isso, né? Começou como um bebê, foi crescendo, virou um adolescente. Que fase que a IMEP tá? Já tá na fase adulta? Tá indo adolescente para adulto? Como é que tá? Cara, ela tá no adolescente para juventude, sabe? Ali, eu tô curtindo esse momento. Eu sei que eu tô evoluindo, né? Eu tô uma pessoa que já tá quase entrando na faculdade. Legal. Mas eu tenho algumas coisas a serem amadurecidas ainda para virar uma adulta. Perfeito, perfeito. Para fechar, se as pessoas fossem contar a história da Ludmila, como você gostaria que essa história fosse contada? Que legado você gostaria que a Ludmila deixasse para o mundo? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Mas eu gostaria que as pessoas falassem da Ludmila como uma pessoa que nunca desistiu das coisas. Que apesar de toda a dificuldade que ela teve, apesar de toda traumas passados, né? Todo psicológico abalado no seu passado, ela conseguiu ser uma pessoa que transforma as novas vidas. Ela conseguiu dar aquilo que talvez ela não tenha recebido, que ela realmente não recebeu. Que ela não desiste fácil das coisas, que é uma pessoa que batalha, que mesmo parecendo que tudo está desmoronando, que tudo está indo por água abaixo, ela está com um pensamento positivo que vai dar certo. Que ela sonha e almeja as coisas, que ela teve aqueles momentos que ela chorou sim, dentro de um banheiro sozinha, né? Num momento que era para ser relaxante de um banho, ela se derramou de lágrimas a chorar. Mas teve um pequeno gesto de uma criança, porque a Bíblia fala para a gente ter essa inocência, né? E esse meu filho, Isaac, ele entra e fala para mim, mamãe, vai ficar tudo bem. E eu comecei a levar isso para mim, sempre essa frase, vai ficar tudo bem. Então, independente do que aconteça na vida sobre a Ludmila, sobre a IMEP, que seja o vai ficar tudo bem. Se for para acabar algum dia, eu sei o legado que eu construí, a história que a IMEP passou. Eu sei tudo que foi encontrado durante os anos que a gente fez a IMEP desde o começo. Tudo que foi feito. E eu quero que seja repassado isso no meu, talvez, último dia de vida, quando eu estiver lá. Na sua lápide? Né? Faça lá na minha lápide escrita. A Ludmila foi uma pessoa que conseguiu mostrar que mesmo alguém que não era sonhada pela sociedade, que ia dar certo, que isso ou aquilo, mas ela conseguiu dar o que há de melhor e evoluir como pessoa e transformar outras vidas através da vida dela. As dores viraram soluções.
as dores que ela teve, as dificuldades da vida dela, que ela passou lá atrás, se transformaram em força para ela poder dar modelos de como fazer acontecer uma nova história, uma nova vida, uma nova transformação de alguém. Então, eu consegui dar o que eu podia dar para o outro, que é sempre de melhor, sempre o servir. Ela serviu com gratidão a vida de cada um que passou por ela. Senhoras e senhores, Ludmila Oliveira. Muito obrigado, Ludmila. Você que nos acompanhou nesse episódio também, nosso muito obrigado. Continue conosco nessa caminhada, porque a história da IMEP não para por aqui, ela continua a cada paciente atendido, a cada conquista, a cada sonho realizado. Ludmila Oliveira, pessoal. Obrigada. Até a próxima, até o próximo episódio.